Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse Click Talks. Hoje falaremos sobre 10 pontos que devemos avaliar antes de aprovar nossos casos, né? 10 pontos fundamentais de avaliar nossos setups digitais antes de aprovar. E para isso eu convidei uma grande amiga e expert no assunto, a Luísa Daril. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Gui. É um prazer estar aqui, né? Um convite muito especial e estar conversando sobre esse assunto que é tão rotineiro e tão nosso dia a dia, assim, né? Então, agradeço muito pelo convite e poder compartilhar um pouco dessa troca realmente com vocês, né? Eu e o Guilherme, a gente conversou muito sobre uma forma para fazer bem dinâmica, para vocês participarem também e se tornar algo assim mais prático para vocês conseguirem analisar melhor os seus setups, os planejamentos 3D que vocês forem recebendo da empresa mesmo, né? Exatamente. Hoje a ideia é fazer um bate-papo menos formal, né? Menos estilo podcast e um pouco mais interativo. A gente quer abrir um caso aqui para vocês e mostrar o que eu avalio nesse caso e que a doutora Luísa avalia no caso também. Para quem não conhece, a Luísa, além de ser grande amiga, ela é especialista em ortodontia e ela trabalha, ela vive isso no dia a dia dela, que é dando consultorias e fazendo planejamentos 3D. Então, a Luísa já acompanhou aí centenas de casos e vai ser muito bom ouvir de ti, Lu, um pouquinho da tua experiência aqui no teu dia a dia. Mas, Lu, eu já tomei a iniciativa e montei alguns slides com alguns pontos que a gente queria abordar, certo? Perfeito. Então, acho que eu vou falar uma mini aula teórica aqui, não é nem teórica, só vou abordar os tópicos que a gente vai falar aqui hoje, e aí depois a gente já vai para a prática, porque a ideia hoje é pelo menos aí uma horinha de prática mesmo, mexendo no software, porque acho que muitas pessoas aqui na Click têm dúvida ou têm medo de mudar um attachment ou fazer uma sobrecorreção. Então a ideia é eu vou fazer só os tópicos que a gente tem que avaliar no setup, depois a gente vê um por um deles na ordem lá, ao vivo, num caso clínico. Pode ser, Lu? Perfeito. Então Ótimo. eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal, vou tentar compartilhar meu desktop, bom, deixa eu ver aqui, as minhas guidelines, compartilhar que eu fiz uma mini apresentaçãozinha aqui, são 10 slides, pessoal, um slide por tópico. Então, gente, agora uma aulinha um pouquinho mais formal, acho que tá aparecendo aí? Sim, tá Perfeito. perfeito. O acompanhamento tá ótimo. Perfeito. 10 pontos que devemos analisar nos planejamentos 3D. Então, quais são esses 10 pontos? É claro que não são só 10 pontos, mas eles servem como um guideline, como um checklist de itens fundamentais que a gente tem que avaliar. Então, primeiro passo, Lúcia, se eu estiver me atravessando, por favor, é a gente avaliar Fique à vontade. qual é o objetivo do tratamento, se o setup foi feito de acordo com o objetivo do tratamento para esse paciente. É uma classe 2, eu vou corrigir a classe 2, eu vou aceitar a classe 2. A gente avalia essa oclusão final, a gente olha o modelo como um todo, nós vamos mostrar isso na prática. A gente olha esse tratamento como um todo para ter um panorama geral do que está sendo feito. Depois... O que eu também... desculpa, Gui, eu entrei... Pode ser, vamos lá, Lu. Nos objetivos do tratamento, o que eu também faço muito na minha parte, tanto como planejadora técnica de planejamento, quanto nos meus pacientes da clínica mesmo. Quando chega algum setup para mim, eu sempre puxo a minha ficha de planejamento, o que eu solicitei para a empresa, e realmente vejo. Então, quando eu pego essa parte do abrir um setup, eu vejo o objetivo do meu tratamento e a oclusão final. Tá, mas espera, o que foi que eu pedi realmente? O que eu planejei? Então, eu puxo sempre essa aba do meu planejamento por escrito, e aí eu vou checando esse checklist que eu e o Gui a gente montou para vocês, é algo que a gente sempre está por perto, assim mesmo, sabe? Então, eu sempre puxo essa minha folha, né, esse meu planejamento por escrito, e vou checando esses checklists que a gente vai passar para vocês hoje. Perfeito, Lu, um por um. Tanto um caso que tu enviaste para a empresa, quanto de algum cliente que tu esteja avaliando ou dando consultoria, né? A gente tem que ver se foi feito o que o cliente deseja. E aí, depois de olhar uma visão macro, a gente vai um pouquinho mais para o micro. A gente analisa ali no detalhe o alinhamento e nivelamento. Isso mesmo. É isso, Lu? É isso. Depois disso, além de olhar micro, o alinhamento e nivelamento, a gente tem que olhar esse alinhamento e nivelamento de acordo com o rosto do paciente, com o sorriso. Não adianta só olhar os modelos de oclusão, a gente tem que entender se esses modelos estão no plano oclusal adequado, de acordo com a fotografia do sorriso do paciente. Então, no software da Click, eu gosto muito de deixar a foto do paciente sorrindo, metade da tela, e a outra metade eu deixo o modelo, e aí eu rotaciono esse modelo para deixar na mesma inclinação da maxila do paciente. Para não ter aquela camuflagem de curva invertida de sorriso que pode acontecer só com o escaneamento, não é? Verdade. Então, um detalhe muito importante real de avaliar, porque realmente, assim, às vezes a gente não consegue ter essa noção de
pegou o modelo, tá? Mas como esse sorriso é na boca do paciente? Por isso que a foto frontal do sorriso é tão importante vocês enviarem para a empresa, porque isso faz parte do planejamento para a gente poder avaliar essa questão do modelo, a curva do sorriso, aonde que ele está encaixado, né? Então, essa foto ela é extremamente importante, sim, para o planejamento. É fundamental mesmo. É. Tanto quanto foto de perfil, a de sorriso, para mim, eu gosto de fazer 2 fotos com o paciente sorrindo, Lu, só mudando o assunto aqui. É sorrindo normal, em oclusão, depois eu peço o Normal, paciente falar, daí ele expondo a incisal sem a sobreposição, porque a gente consegue acompanhar perfeito. melhor essa curva do sorriso daí. Dá um É contraste, né? verdade. É ótimo. O próximo passo, quer falar, Lu? Os tipos de movimento e previsibilidade, que esse é uma tabela que é rica de informação. Assim, a empresa manda para a gente e a gente consegue interpretar e tirar tanta informação dali para dar cada vez mais segurança para a gente tratar com os alinhadores. Então, conseguir entender e interpretar esses tipos de movimento e a previsibilidade é, assim, sensacional para o nosso tratamento. A gente consegue ver as limitações de cada movimento, de cada dente, o que está movimentando. Então, ali está tudo para a gente. Então, interpretar ela é muito importante, junto com a tabela de movimentos, né, Gui? Exato, Ela é a rica gente de vê. informação. Dá para passar um dia olhando a tabela de movimento, mas o que é o resumo da história? A gente vê que tipo de movimento está sendo feito, por exemplo, uma extrusão, e na tabela a gente vê o quanto está sendo feito de extrusão. Então, Isso se mesmo. fosse delegar um passo a passo, eu vou ver, está sendo feita uma rotação. O quanto de rotação está sendo feito, e aí, de acordo com a tabela, vamos supor, está rotacionando 15 graus. Opa, é bastante, é uma rotação importante. Aí, vai para o próximo passo, que é uma rotação importante assim, eu vou precisar de attachments. É isso, Lu? Tu Aí costuma a gente fazer avalia mais os ou menos nessa attachments. ordem, assim? Não existe ordem, É, né? Não existe receita de bolo, mas eu tentei botar um pouquinho num cronograma, assim, do que eu avalio. que vai seguindo a linha de raciocínio, assim, esse cronograma ficou muito bom, porque realmente a gente vai seguindo a linha de raciocínio e, por exemplo, os attachments, aí vocês conseguem interpretar qual attachment está a mais, qual que está a menos, qual que vocês podem escolher, ter as suas preferências clínicas, né? Tem um giro e uma extrusão no mesmo elemento, qual attachment eu vou colocar? Então, vocês conseguem interpretar qual que vocês vão querer escolher, por que a empresa botou tal ou não. Então, essa parte do attachment é extremamente importante vocês também avaliarem, porque vai ser uma segurança a mais para vocês no tratamento. Aí, então, a gente avalia depois de attachments e tipo de movimento se está tendo alguma colisão interproximal, Perfeito. alguma interferência num movimento. Por exemplo, um dente está colidindo contra o seu vizinho durante esse movimento. Então, ele vai precisar de desgastes interproximais. Então, esse é outro aspecto importantíssimo para avaliar. A gente sabe que alinhadores, diferente do aparelho fixo que projeta e expande, os alinhadores, se a gente não tem espaço, ele vai trazer uma colisão, o software acusa essa colisão, dá para até ver aqui no fundo, lá tem um número 1zinho que nós Dá. chamamos no fundo, está acusando ali uma colisão, a gente vai ver na prática isso, e essa colisão vai evitar o movimento. Então, se o doutor não fazer o IPR previsto, vai ter um problema na movimentação, certo? Na movimentação. Perfeito. Mas todo caso tem que ter IPR? Não precisa, gente. A Lu vai mostrar um Não, caso dela lindo, que ela fez até um round trip, né? Tu primeiro expandiste para depois contrair a arcada. Então, a gente foi. expandiu, criando espaços, e depois alinha. A gente aumenta a previsibilidade com isso. Foi. Outro ponto importante, daí são, olha, vai As ter... mecânicas auxiliares. O movimento é difícil, uma rotação de 45 graus. Vai rotacionar sozinho com o alinhador, Lu? Não. Aí a gente vai ter que abrir... mas se eu botar um attachment de 10ª geração, Não. a gente tem que abrir mão daí de attachments e De mecânicas attachments. para conseguir Então, é uma... sempre bom vocês irem avaliando. Chegou o caso, o objetivo, foi para o objetivo, viu o tipo de mecânica, previsibilidade, qual o movimento. Aí foi para a attachment, viu que não vai ser suficiente, entra com uma mecânica auxiliar. Então, vocês vão conseguindo interpretar melhor para até pedir com mais segurança e não vir só, por que veio um recorte para botão aqui? Por que veio? Não, veio porque, meu movimento está pouco previsível, meu attachment não vai conseguir exercer toda a função, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí a gente bota uma mecânica auxiliar. Então, vocês vão conseguindo fazer um checklist do que é importante avaliar e vai deixando o planejamento de vocês cada vez mais rico, assim, né? De informação mesmo. E mecânicas auxiliares também para movimentos intermaxilares, né? Por exemplo, um crossbite ou então uma mecânica de classe 2, né? Que
É muito comum a gente ver que na Clique as pessoas têm uma imaginam assim que o alinhador vai corrigir uma classe 2 de 6 milímetros sozinho. Sim. Não existe milagre, assim como no aparelho fixo, a gente precisa de muita mecânica e ancoragem para corrigir uma classe 2. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso num caso que eu fiz na prática aqui, que ficou bem bacana. E aí nós estamos chegando aos últimos itens da checklist, que daí são as sobrecorreções. Tá? O que são sobrecorreções, para quem não conhece, Lu? Sobrecorreções é quando a gente sobrecorrige um movimento no setup. Então, vamos supor que a gente tem um giro de 40 graus num pré-molar. Eu não sei o quanto tu sobrecorrige, tá, Gui? Mas vamos supor que a sobrecorreção, vamos supor que tá com 40 graus para corrigir 100%. Mas vocês pedem um setup com 45 graus, vocês vão sobrecorrigir aquele giro. Ou, às vezes, numa mordida aberta, vocês vão sobrecorrigir para transformar numa mordida profunda, para ter essa sobrecorreção de extrusão, principalmente, é um dos movimentos que eu mais faço sobrecorreção, tá, Gui? Eu não sei como é que é na tua rotina clínica, mas giro e extrusão são os movimentos que eu mais faço sobrecorreção, assim. Então, quando vocês têm um eu gosto movimento muito para giro. Para giro e para é, expansão. Eu gosto um pouquinho de para giro e expansão. Giro e expansão eu E gosto. normalmente, até aproveitando, tu pede a sobrecorreção no segundo setup ou desde o primeiro? Eu peço só no segundo. Só no segundo também. Só no segundo. E muitas vezes eu gosto de eu mesmo fazer a sobrecorreção, porque eu recebo o setup, a minha oclusão ideal, que é o que as empresas normalmente mandam, a Clique manda, normalmente a oclusão, buscando a oclusão ideal, buscando o que o doutor pediu. Mas aí, quando eu peço a minha sobrecorreção, às vezes eu peço para marcar, como se eu escrevo assim, realizei sobrecorreção no 11 e no 21. Daí, o que a Clique faz? Ela recalcula e na linha do tempo, ali onde está azul, fica amarelo quando é sobrecorreção. Até para me lembrar depois, quando eu estiver atendendo esse paciente daqui 10 meses, que tu fez a sobrecorreção, né? que aquelas últimas placas são sobrecorreção, e às vezes eu acabo nem usando elas, né? Se o paciente foi bem disciplinado, se o dente teve uma boa previsibilidade, movimentou mais do que esperado, às vezes eu uso 1 ou 2 alinhadores de sobrecorreção e não uso o terceiro. Eu sempre costumo fazer 3 alinhadores quando eu faço sobrecorreção. Perfeito. Mas tem uma característica, tem um ponto importante. Tem um ponto importante que é uma característica da Clique, tá? A Clique, ela manda 20 pares, né, Lu? 20 pares é 10 meses, 8 a 10 meses de tratamento. E eu tenho tratado com muitos casos bem complexos, que vão ali para 30 pares, né? Às vezes 35 pares de tratamento. E aí, nem adianta eu fazer sobrecorreção, porque eu sei que vou fazer essa sobrecorreção lá no segundo setup, entendeu? Porque eu vou ter 20 pares. Às vezes, alguns casos eu peço para aquele que me enviar ali o 21 até o 35 depois. Mas como eu tenho scanner no consultório, muitas vezes eu reescaneio e refaço a minha rotina é reescanear e refazer o planejamento. Poucos casos eu sigo, assim, me viu alinhador 21, 22, 23, até porque vem tudo mais bem adaptadinho, né, quando faz de novo. Eu também. Eu gosto de Também fazer assim gosta também. de fazer isso? Porque... Eu gosto de fazer sobrecorreção na segunda fase, né? E depois quando eu vou, vamos supor que tem 25, né? Às vezes, se eu vejo que tá evoluindo super bem, eu até peço continuação. Mas se não, eu já reescaneio, peço novos alinhadores e é bem como tu falou, vem mais adaptado, assim, eu senti, né? Foram poucos casos que eu continuei, assim, sem Exato, pedir. poucos. Eu sou quase piloto de testes aqui, né? Então, às vezes, eu acabo tocando. Vamos ver até quantos casos ele perde tracking. Vai lá para 45. Aguenta ali. Mas não tem porquê, sabe? Eu acho que é mais confortável para nós estar com o tratamento na mão a cada 10 meses refazer um planejamento. E aí a gente vai para a última etapa, pessoal, que é depois de contatos sobrecorreções, a gente avalia daí então os contatos oclusais. Aí tem que admitir. Tu tá admitindo. Obrigado. Tô admitindo aqui, Gui. Pode Obrigado. Então, a gente avaliou aqui as sobrecorreções. Opa! Contatos oclusais, daí é uma das últimas etapas, a gente avaliar assim, o que tem nesse detalhamento oclusal. Então, a gente sobrecorrigiu, fez mecânicas auxiliares, contatos oclusais, e aí eu vou rever essa lista dos 10 itens, tá? Porque eu acho que até pulei um slide ali no finzinho, mas só para a gente não perder muito tempo, porque eu acho que o pessoal está ansioso para ir para a prática. O resumo: objetivos de tratamento com o paciente, alinhamento e nivelamento, curva de sorriso e nivelamento de modelos, previsibilidade e tipos de movimentos. Aí a gente avalia a tabela de movimentos para saber o quão forte é esse movimento, se ele é previsível ou não. Aí a gente vai para os attachments, os contatos interproximais, mecânicas auxiliares, as sobrecorreções. E aí, no final, a gente avalia se tem alguma interferência
oclusal nos contatos oclusais finais. Mais alguma coisa que tu colocaria na lista, Lu? Não, tá mais do que completa essa aí. É, Se toda aula hoje, desse bate-papo hoje, recebendo os seus setups e olhando esse checklist, a gente já tá muito feliz. muito, muito. Se todos avaliassem isso, menos pessoas iam aprovar de primeira, né? Porque apesar de que aqui na Clique tem bons ortodontistas, assim como a Luísa, fazendo bons planejamentos, ninguém sabe mais do nosso paciente que nós mesmos. Então, a gente tem que entender, tem que avaliar o planejamento e ver se é exatamente isso que o paciente deseja. Eu vou, Lu, compartilhar, vou compartilhar um exemplo aqui. Quer compartilhar a tua tela com o caso ou compartilho daqui, Lu? Pode ser daí. Tá, vamos ver, eu tenho um caso aberto aqui. Tá bem. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar agora o software aqui que está aberto. Pessoal, um minutinho. Então, eu vou compartilhar um outro caso aqui, Lu, depois eu mostro aquele teu, certo? Vou mostrar um casinho de classe 2 que eu tenho aqui, que a gente usa no treinamento da Clique bastante, esse caso. Acho que já está aparecendo aí para vocês, não tá? Tá sim. Uhum. Então, nesse caso aqui, gente, primeira coisa, vamos avaliar, primeiro item, se o objetivo está de acordo com o que eu solicitei. Então, aqui no lado direito, tem alguns itens que eu pedi lá no planejamento. Número 1, corrigir sobre a mordida e a curva de spay inferior. Número 2, distalizar superiores para corrigir a classe 2. Número 3, prever mecânica de elásticos de classe 2. Né? Então, vou fazer uma análise bem macro desse modelo. Se já está fora disso aqui, eu já rejeito aqui em cima, já peço para fazer. A gente nem vai no micro. Assim. Então, eu pego o software, acho que todo mundo já mexeu no software, a gente vai lá, dá um zoom e avalia essa oclusão inicial. Que paciente que é esse? Ah, uma classe 2, leve. Tem aqui, ó, o molar está em tendência classe 2, os caninos e premolares estão praticamente em topo, tendência a topo, né? Tendência classe 2. O lado direito, um pouquinho mais classe 2 que o lado esquerdo. Aqui o molar parece estar um pouquinho mais classe 2 que o lado direito. Mas a gente dá uma olhadinha na linha média do paciente, faltou dizer, ó, linha média, vamos avaliar a linha média, mas isso faz parte do alinhamento e nivelamento, né? Linha média está coincidente, sobremordida exagerada, e aqui embaixo, gente, é bem fácil ver o quantos alinhadores foram previstos. Olha, foram previstos 31 alinhadores para cada superior e 20 para cada inferior. Né? E aí eu gosto muito de clicar aqui e arrastar o mouse em cima dessa linha azul. A gente arrasta e a gente vê um movimento mais fluido, certo? Então, quando eu comecei a arrastar, já apareceu aqui alguns itens importantes, como são os attachments, os recortes para botão e para elástico, porque é um tratamento de classe 2, então ela tem aqui, ó, uma distalização, que os dentes estão se movimentando para distal, e depois começa a movimentar os anteriores, ou seja, tem um estagiamento de movimento, e lá no final tem attachments nos incisivos. Mas aqui vem uma coisa importante, Lu, olha só, tá vendo que o 20 tem um vermelhinho aqui assim, ó? Quer dizer que esses attachments de incisivo entram aqui, ó. Attachment on. Entram aqui. Mas para mim, eu te confesso que eu avalio muito até o 20 aqui, ó. Os casos que vão passar disso, é importante para mim ver o final. Mas eu tenho que como eu vou receber 20 alinhadores nessa primeira etapa, essa etapa inicial aqui que me importa. Esse objetivo aqui, ó, o principal, levar molar para classe 1. Né? Então eu avalio muito até o 20. Né, avalio até essa etapa aqui, e se tivesse lá 60, não adianta eu querer prever o futuro lá e ver os 60, claro que é legal para mostrar para o paciente, mas para nós ortodontistas é a primeira etapa que é fundamental. E nessa primeira fase, você já consegue ver, Gui, que o teu objetivo principal do tratamento é para ser alcançado. Então, ali você já consegue interpretar aqui, ó, bom, se até ali a 20ª placa não chegou no meu setup, não chegou no meu movimento principal, quer dizer que alguma coisa a gente tem que reavaliar para pedir novas placas. Mas vocês já conseguem perceber que na 20ª placa, o objetivo principal do Gui já está chegando ao final, que é a correção da classe 2. Então, vocês já conseguem ir pegando ali, bom, se eu pedir para a correção da classe 2, até que placa que eu tenho que estar com essa correção, né, feita. Então, vocês já conseguem ter isso no viewer, no planejamento 3D de vocês mesmo. Conseguem interpretar a linha ali de cada placa, né? E aí ver também no vídeo, no famoso videozinho, se vai estar acontecendo, e depois ver se em boca aconteceu a mesma coisa, né? É igual esses recortezinhos também, na Clique fica assim, azulzinho, tudo, né? Isso é para recorte do elástico, tá, gente? Eu falo porque eu já recebi algumas perguntas de ortodontistas, tipo, Lu, isso aqui é uma Tátima, botei resina.
Porque às vezes a empresa não mandou recortado e ele não sabia que era para recortar. E não, quando vocês verem esses acessórios de outra cor que não é attachment, que não é amarelinho, por exemplo, da Clique, vocês já sabem que é um recorte para botão, é um recorte para um elástico, então é para dispositivo, né? Para mecânicas auxiliares. Então Sempre vai, falar sempre também vem, isso por... sempre vem cortado, Lu. Quando tem um botãozinho assim, vem cortado. É claro que pode acontecer uma falha, mas é raro. Normalmente vem cortado sim. para colar um botão, né? E em amarelinho, sim, é para colar attachments, né? Eles Mas conseguem avaliar como foi planejado o recorte de botão, o recorte de elástico, né? deixa eu ver, então, voltando para nossa lista ali, Lu, se a gente ficar Tá. avaliando, a gente pode ficar um dia inteiro. Mas então, é a oclusão final desejada, primeiro aspecto. Tá até aqui atrás de mim, eu botei a listinha para a gente não se perder. Depois, alinhamento e nivelamento. Será que o alinhamento e nivelamento ficou ok? Eu vou olhar se a curva de SP está sendo nivelada de acordo, para que fique de acordo. Então, olho alinhamento e nivelamento. Depois disso, eu avalio curva de sorriso. Como é que eu olho curva de sorriso? Só para mostrar, para exemplificar aqui. Eu acho legal nós abrir o teu caso, Lu, porque daí tu vai te sentir... Eu pego a fotografia do paciente sorrindo, essa fotografia frontal aqui, pessoal. Eu dou um zoom na foto, né? A gente pode deixar a foto tela cheia. A gente pode, no Ctrl+, no computador, ele vai dar um zoom ainda maior, assim, ele vai dar um zoom lá na foto. E eu percebo que a paciente, por exemplo, tem um cântico oclusal, ó. Um lado esquerdo está mais intruído que o lado direito dessa paciente. Concorda, Lu? Tem um pouquinho de inclinação, né, nesse modelo. Então, o que eu faço? No scanner, o scanner nem sempre captura isso. Então, eu volto para o modelo aqui e com o modelo em vista frontal, lá no início, deixa eu só tirar... Tá, com o zoom a gente fica lutando com os thumbnails aqui da galera, né? As fotinhas de todo mundo tá na frente da tela. A gente vem para a foto Da tela, né? Isso. Tá em cima dos comandos aqui do software. A gente vem aqui para a imagem inicial e a gente tenta deixar essa inclinação, olha, mais ou menos parecida com a do sorriso da paciente. Então, ela é na prática mais ou menos assim, ó. Né? A gente pode usar esse recurso de grade aqui para isso, ó, Lu. E aí, agora, a gente tem que planejar, talvez, para essa paciente, uma intrusão maior no 12 do que no 22, para camuflar esse cântico oclusal dela. Né? Então, isso é um aspecto a ser avaliado. Tá? Enfim, gente, eu vou deixar tu mostrar teu caso. Eu acho que eu vou sair desse aqui. Tu mostra o teu, porque senão eu vou ficar a noite toda falando do que eu avalio nesse caso. Só que a gente se sente mais à vontade falando do próprio paciente, né? Perfeito. Então deixa eu voltar Então, aqui, eu tá. vou sair desse caso aqui e vou entrar no teu aqui, Lu. Tu quer... Tá. Pode ser pela minha tela mesmo, Lu? Pode ser pela tua tela. Tá. Vou abrir já o próximo caso. Gente, quem tiver dúvida pode fazer uma perguntinha no chat aqui, mas a gente chegou nos primeiros 3 itens ali, Lu, que foi a oclusão final desejada, que é fundamental, alinhamento e nivelamento, e aí cuidar desse alinhamento e nivelamento de acordo com a curva do sorriso na fotografia do paciente. Na fotografia do paciente. Beleza, Lu, acho que tu pode apresentar o teu caso, eu acho que vai ser mais legal, ver do início ao fim aqui. Tá, perfeito. Então, ó, gente, quando eu recebi esse caso de volta, eu, primeiro de tudo, como eu falei para vocês, eu abro sempre a minha ficha de planejamento, né? O que eu mandei para a empresa. E eu reviso tudo. Então, eu mando sempre bem detalhado, tipo, arcada superior, o que eu vou fazer, quantos milímetros de extrusão, quais dentro eu vou querer extruir ou intruir. Então, eu já vou vendo detalhadamente. Então, eu sempre pego, vamos pegar o arcada superior primeiro. Como o Gui falou, eu pego o meu objetivo. Aí eu vou lá e boto a minha arcada superior só e vou olhando o que foi feito, o que não foi feito. Então, nessa lateral, vocês conseguem ver exatamente o planejamento que eu realizei para essa paciente. E aí, depois eu vou no meu vídeo e vou vendo as movimentações que aconteceram. Então, Gui, se tu quiser botar para movimentar a sua arcada superior... Lu, tenta mexer teu mouse e ver se vai funcionar aqui, porque eu passei o controle remoto para ti. Só que aí, funcionou. Deu certo. Show. Então tá, Gui. Obrigada. Ó, então, aqui eu sempre puxo tudo que eu anotei do paciente, né? Então, eu boto parte de inferiores, o que eu quero, objetivo final. E aí, vamos avaliar a primeira arcada superior. Então, eu sempre tiro um tempo realmente para eu rever o setup. Eu não simplesmente, quando me avisam, tem um setup pronto, eu não simplesmente vou lá e aprovo. Não, eu reestudo o meu caso para ver o que eu pedi, o que aconteceu realmente. Então, ó, eu fui pedindo as expansões e a gente vai vendo o que vai acontecendo. Pode falar, Gui. Eu ia admitir alguém que entrou ali, mas tu tá com mal. Certo. Eu vou admitindo aqui, então. Tá, beleza.
E aí, depois de eu ver, o meu objetivo final chegou onde eu queria. Foi realizadas as expansões, foi feito o alinhamento como eu queria, o nivelamento como eu queria. Beleza, agora então vamos ver a tabela de movimentos. Então, eu vou lá na minha tabela de movimentos e eu puxo. Cadê minha tabelinha de movimentos? Aqui, ó. Então, aqui, ó, a empresa manda tudo para a gente, o que está anotado, o valor por estágio, que é algo que acho que é algo bem importante de a gente falar também, né, Gui? Que a empresa manda tanto o valor por estágio, o que é o valor por estágio? Quanto que movimenta por placa, e o valor acumulado, quanto que movimentou num todo. Então, vocês conseguem ter mais controle ainda do movimento de vocês. Né? Vamos supor que é um paciente mais idoso. Não, eu quero que a mecânica seja um pouco mais leve. Então, vocês diminuem o movimento por placa e aumenta a quantidade de placas. Então, vocês conseguem ir controlando isso também. Então, E o legal, Lu, que não é só o movimento por placa médio, né? É o movimento na placa que você clicar. Então, se a Lu clicar ali na placa número isso. 5, por exemplo, lá, Lu, clica na 5 ali para nós ver como exemplo. Eu não. É que o meu comando está bem aqui embaixo, que eu não estou conseguindo. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Placa número 5, Tá. clique aqui. 5. A gente tem agora o valor acumulado até a 5, ou seja, até a placa 5, o dente 12, ele foi para distal 0,12 e o dente 23 foi Isso. 0,39 para distal. Né? Se eu quiser saber o quanto que ele foi nesse estágio, ele está andando bem devagarinho, está bem previsível esse momento, que é 0,08 por placa, ou seja, o movimento de translação aqui está super saudável, Super leve. super leve. Agora os Super movimentos... previsível. Super previsível. Agora os de rotação e torque lá embaixo, que a gente vê que estão um pouquinho mais acentuados, eu acho, Lu. Eu estou analisando de primeira vez o teu caso. Eu acho que o vilão de cada tratamento sempre é um dente, né? O dente que tem um movimento mais pesado. Muitas vezes esse dente que tem um movimento pesado vai tornar que o movimento de todos os outros seja leve, né? Eu acho que aqui o teu dente 26 ali, tô percebendo, tem 0,95 de torque de coroa. Sim, e não aconteceu, eu tive que refinar depois, né? Pedir placas adicionais. É igual nesse giro também do 22, do 23, foram dentes que eu precisei pedir um refinamento a mais, por causa desses detalhes de planejamento, de previsibilidade, só porque, como o Gui falou, eu também gosto de testar um pouco os limites, sabe? Então, eu deixei para ver até quanto que o meu alinhador ia entregar, e ele entregou mais do que eu esperava. Então, foi um caso que, assim, eu refinei por detalhes, realmente, assim. Então, eu sempre avalio essa tabela. Por exemplo, eu tinha pedido uma expansão na região posterior de 2 milímetros, mais ou menos. Então, a gente consegue ver que essa expansão foi acontecendo, ó. Cadê? Aqui, ó. Foi um pouco menos, mas já foi o suficiente, porque eu acho que esse estagiamento aqui já é o do mais do finalzinho. Mas a gente já consegue ver que foi acontecendo e vocês conseguem ter a previsibilidade. Então, vamos supor, eu pedi 1,5 milímetro de expansão e a empresa fez 1. Por que será? Pergunta. Não, porque foi o suficiente, então tá tudo bem. Então tá ótimo. Tava marcado na placa 5. Sobrecorrigindo. Tava marcado na placa 5 ali, Lu. Agora eu botei na placa 20. Bota lá no final então, Gui. Botei Aqui, no final. ó. Aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Eu lembro que daí me falaram, tipo, eu pedi 2 milímetros para sobrecorrigir. E aí falaram, Lu, já foi o suficiente. Então foi 1 e pouquinho que a gente acabou expandindo nesse caso. Exatamente por isso, porque como que falou, expansão acaba sobrecorrigindo, um giro sobrecorrige. Então eu sempre avalio também essa tabela de movimento, né? Para poder juntar junto com o que eu mandei para a empresa. Então a tabela de movimento está a favor de vocês. Tudo que vocês tiverem aqui, vai estar no vídeo mostrando. Então, às vezes acontece de um dente perder o tracking. Tá, mas por que perdeu, né? Por que desadaptou, né, Gui? Às vezes a gente recebe essa pergunta. Olha só, minha placa desadaptou, mas por quê? Qual o movimento que tinha nesse dente? Ele tinha um attachment, era previsível ou não? Então, vocês conseguem pegar a tabela de movimentos e saber o que movimentou em cada dente. Às vezes tinha uma extrusão e não acompanhou o movimento, então, peraí, dá para fazer uma mecânica de extrusão nesse dente. Então, vocês conseguem interpretar cada vez mais o planejamento de vocês. Então, eu gosto muito de usar essa tabela de movimento, que ela está muito a favor de vocês, então usem muito ela. Lu, uma colega perguntou se tem lá como sincronizar a foto de sorriso com o modelo. Eu vou responder essa, tá? Porque a gente trabalhou, a Clique, alguns anos atrás, trabalhava com outro software que tinha esse recurso de sobrepor a foto, até ele recortava a fotografia e tentava encaixar o modelo no meio, sabe? Só que nunca ficava uma coisa bonita de realmente apresentar para o paciente e ficava
sabe, deixando a desejar muitas vezes. A melhor maneira de fazer isso é ter uma foto de boa qualidade, uma foto de excelente qualidade, do sorriso, talvez só do sorriso, não precisa ser o rosto inteiro, e a gente inclina o modelo aqui com o mouse, analisando essa grade junto, entendeu? Então eu boto de vista frontal assim, e agora eu inclino aqui assim para deixar mais ou menos parecido com o sorriso do paciente. Aí eu avalio o setup, eu aperto o play aqui, e os dentes se movimentam como se eu estivesse olhando o paciente aí de vista frontal no plano de Frankfurt. Então eu tenho feito assim e não sinto falta daquela sobreposição. Ficava muito cartoonizado, sabe? Não ficava uma coisa realista, é uma coisa que era meio, parecia filtro de Instagram, assim, não era legal. Então, Ficava o rosto de verdade com aquela boca meio, não ficava bom. parecia aquela dentadurinha de vampiro, não ficava legal. Então, assim, hoje eu prefiro abrir mão daquele recurso para ter uma série de outros recursos no software que a gente tem hoje. A gente está planejando, Lu, botar isso de novo aqui dentro, tá? Já estamos em teste, mas só vamos liberar quando realmente tiver funcional e muito bom. Sim, perfeito. Perfeito. Obrigado, a Leila agradeceu. Obrigado, Leila. Outra questão importante, gente, Lu, eu falo assim que a tabela de movimento eu olho, tá? Mas eu confesso que eu sou muito visual, tá? Eu gosto mais de olhar a sobreposição, que é essa etapa aqui. Gente, tem tudo a ver, tá? Eu não estou fugindo da linha de pensamento aqui desculpa, Lu, se estiver te atrapalhando. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui, tá ó. perfeito. Eu gosto de fazer... Eu ia falar isso agora. Eu, depois de olhar a tabela, eu sempre vou para a sobreposição. Isso, eu já me antecipei, desculpa, Lu. Não, perfeito. Não, já completou o raciocínio. Consegue mexer ainda aí no mouse? Consigo, não, pode continuar, Gui, tranquilo. Mas então, gente, eu gosto muito dessa visão de sobreposição, assim, ela me dá uma visão mais geral do que está acontecendo. Agora eu sei que foi extraído os terceiros molares, foi feita uma expansão até assimétrica para os dois lados. Às vezes, a expansão pode estar um pouquinho assimétrica, um lado expandindo mais que o outro, a gente vai lá e corrige. Então, quando a gente vê que o lilás tá muito... tá fininho assim de um lado, assim, ó, e do outro lado tá lá espesso. Então, eu gosto dessa visão, assim, inicial, final. O que está acontecendo? Tá sendo... E outra questão, Lu, que eu achei muito legal o seu planejamento aqui, e eu gosto muito de fazer esse tipo de expansão, é esse movimento que tu fizeste, de jogar o primeiro molar para vestibular, e o segundo molar ele acompanha indo um pouquinho para lingual e girando, ó. Né? Eu acho que vai muito bem, Gui. E eu essa acho rotação. que a São sabe? antagônicos, né? Eu gosto muito de fazer e eu vi muito clinicamente que ele vai muito bem, sabe? É um movimento que vai muito legal e destrava aquele molar para ele expandir. Então é algo que eu estou incluindo cada vez mais nos meus planejamentos, assim, sabe? Exato. Mas tu nem botou a Tatman aqui no segundo, né? Talvez porque era pequenininha. Não, Foi na fé mesmo. foi. Esse foi para testar o livro. É piloto de testes. Tá certo. Mas funciona. Eu te confesso que eu também uso muito pouco a Tatman. Eu vejo colegas planejando, às vezes, até com outras empresas, às vezes a Tatman em todos os dentes. Isso é muito desconfortável. Eu tenho usado isso aqui, ó, 5, 6 attachments por arcada. Eu boto a Tatman que realmente precisa. E se for realmente necessário, eu coloco no segundo refino um pouco mais de attachments. Sim. Gui, tem uma pergunta da Alejandra. A Alejandra faz mestrado comigo. Ela perguntou se a gente tem alguma tabela dos tipos de attachment aos movimentos que a gente vai colocar em cada dente. Ou se depende de onde é colado esses attachments ou será no resultado do movimento. Varia muito, né, Gui? Varia muito. A Click tem os nossos guidelines. A gente tem a nossa tabela, que a gente até mostra em algumas aulas, assim. Que inclusive aquela aula que eu estava ali, se eu fosse passar adiante, teria attachments para classe 2, attachments para classe 3, para sobremordida, por tipos de movimento. Estaria bom que você fizesse uma aula disso, só de attachment. Vamos agendar o só próximo. Só de attachment, né, Alejandra? Uma aula só de attachment. Se você colocar aqui, colar aqui, vai ter este movimento, se cola aqui, vai ter outro movimento. Estaria legal. Mas é o próximo item agora, nós vamos falar de attachments agora um pouquinho, Lu. Tá bom. Eu vou te mostrar uma coisa, Alejandra, que é... De onde tu fala, Alejandra? Eu sou do Uruguai. Tá em Montevidéu? Estou em Rocha. Bem perto da fronteira do Chuí, Rio Grande do Sul. Sim, certo. Muito frio aí, então. Por isso que tu falaste muito. Perfeito. Deve ter gente de todo o Brasil, que legal isso, que coisa bacana. Eu vou te mostrar um recurso que tem aqui no software,
que é assim, ó, o software da Click, além de analisar, nós estamos só analisando o projeto, o próximo item era attachments, era justamente isso. Aqui na barra direita, nós podemos clicar em modificar. Então, a gente clica aqui, ó, ele abre uma nova janela que permite que nós, ortodontistas, façamos modificações nesse planejamento, ou seja, eu posso vir aqui e movimentar o dente, tá? Mas também, aqui na direita, eu posso trocar os attachments. Então, Lu, posso me meter no teu tratamento? Pode, vai, fica à vontade. Porque esse aqui já foi aprovado, então ele está aqui para nós Já tá finalizado, já tá feitinho, tá tudo Exato. certo. Eu vou clicar aqui em attachments e eu vou dizer o que eu faria se fosse hoje, porque a gente também vai evoluindo como ortodontista. Eu tenho um monte de casos meu que eu olho os attachments e olha, eu acho que eu faria um pouquinho diferente. Quando a gente clica aqui em attachments, Alejandra, ele mostra aqui alguns attachments disponíveis aqui nessa biblioteca. Mas a gente não precisa muitos formatos, porque eles são dinâmicos. Por exemplo, esse attachment aqui está sendo feito... Vamos ver esse lateral. O que está acontecendo com ele? Eu coloco aqui inicial. Está sendo feita uma rotação do lateral. Para a rotação de lateral, não está errado esse attachment. Está bem legal, em 45 graus. Eu gosto deles assim. Mas hoje, eu tenho uma preferência minha pessoal. Eu clico nesse attachment e eu gosto de deslocar ele para o lado que está sendo feita a rotação. Assim, a linha média do dente está aqui, né? O centro dele está aqui, então, conforme o alinhador vai girando, ele vai subindo nessa bolinha de resina e vai pressionando essa distal, né? Então, ele pode otimizar um pouco. Se eu começar a perder tracking, ele pressiona essa distal para a lingual, e aí nos auxilia com a rotação. E para otimizar um pouquinho mais, se eu quiser um pouco mais, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de compactar ele nesse sentido. Desculpa, Lu, tô me metendo aqui. E alongar Vai, não. Eu gosto deles Tranquilo. nesse estilo, assim. Eu gosto deles um pouquinho mais alongados. E aí eu aumentei a superfície ativa desse attachment. Otimizei um pouquinho mais. É claro, tem que cuidar. Se o paciente tem muita retração de gengiva, talvez fique muito retentivo. Se a gente põe esse attachment mais para incisal, ele vai ficar mais retentivo ainda, mais para cervical, fica menos retentivo. Então eu gosto de usar centro de coroa para distal, que é o lado do movimento. Então aqui está numa posição que hoje eu achei o meu ponto ideal. Eu não sei se a Lu faria diferente, porque eu tenho vários casos meus que eu olho hoje e eu faria diferente. Ah, Né? sim. Ô, Lu, Com certeza. para rotação, qual que é teu favorito? É esses otimizados, assim? Eu gosto muito de usar esse meia-lua aqui. Eu Eu me também. adaptei com eles, eu gostei na boca do paciente, o paciente não se queixa. Então, é um attachment que eu tô gostando muito de usar até então, assim, sabe? Esse meia-lua para giro tá sendo a minha preferência clínica. Quer ver um que eu acho que tu mudaria hoje? Eu acho que tu mudaria talvez esses retangulares de canino aí. Tu não mudaria? Com certeza. Tu não usaria esse, né? É porque, gente, a Não. ortodontia é assim. A ortodontia com alinhadores, ela é recente, ela tem 20 anos, comparada com a ortodontia fixa, que tem mais de 100 anos. E a gente vai, às vezes, para prescrições de attachments que a gente vê na literatura e depois se prova que aquele attachment não era tão bom assim, né? Então, as coisas vão mudando até de acordo com a nossa preferência. E Por varia exemplo, muito, né, Gui? Assim, eu acho que a Tati é uma coisa que é um acessório que tá difícil de a gente encontrar, tipo, um padrão, todo mundo usar o mesmo e tudo mais. O quanto mais eu converso e estou estudando, mais eu vejo como é mais preferência clínica em alguns casos, sabe? Desde exato. tamanho, formato, quantidade, o tipo de plástico que tu tá usando, qual empresa prefere ou não. Então, essa questão do attachment ainda tem muita conversa sobre, e a gente não está conseguindo fazer, tipo, tabelas padrões. A gente faz tabelas para ter mais ou menos uma base, né, Gui? Algo que eu venho notando muito é isso, assim, mas não tem receita de bolo. Receita Não de tem. bolo a gente está conseguindo fazer em relação a attachments e tudo mais, porque varia muito do caso, né? Existe aquela receita, mas ela tem que ser personalizada para cada cliente, né? Exatamente. Agora, o mais difícil, Alejandra, é que alguns dentes têm dois tipos de movimentos importantes. Por exemplo, se esse canino aqui ele tem torque, que é um movimento de baixa previsibilidade, e também tem uma rotação, a gente vai ter que ter um attachment que vai trazer retenção para ter esse torque e vai ter que ter alguma rampinha para fazer a rotação. Então, não existe certo ou errado, né? Mas agora eu sou Mas engenheiro de também automação. você falou, desculpa, mas você também falou da posição do que você coloca esse ataque também para optimizar a rotação sobre esse lado. Como fiz um lateral, você colocou mais a distal para favorecer a rotação hacia esse lado, verdade?
Sim, Foi isso? sem dúvida, sem Isso. dúvida. Aqui nesse caso, por exemplo, que a Luísa está rotacionando esse molar aqui, por exemplo. Molares eu gosto muito de attachment retangular, mas ele está assim, se a gente olhar ele como um todo, ele está expandindo. Tá legal esse aqui, não mudaria. Talvez o que eu mudaria aquilo seria esse de canino aqui. Canino, né, Gui? Tem um pouco de rotação, né, da distal indo para vestibular, mais do que a mesial. Então, talvez eu fizesse esse attachment aqui, vou excluir ele, talvez a gente pudesse usar aqui, Lu, tô me metendo, eu pudesse botar um assim, Vai lá, não, tá ótimo. pudesse botar um attachment otimizado para rotação, mas como tem torque envolvido, uma superfície boa de retenção para a gente não perder controle de torque, não perder tracking, talvez algo mais nesse sentido assim, né? Mas assim, Então, né? então a Lu usou aquele lá e funcionou muito bem, entendeu? Talvez esse aqui funcionasse tão bem quanto, ou até otimizasse alguns Essa detalhes. forma que você trocou agora, de retangular ou esse media canha aí, esse vai fazer menos, menos força no paciente? O Não vai retangular, ocasionar? ele é um attachment muito, ele é Rígido, rígido, quadrado, ele trava muito. quadrado, por isso. Então ele serve Trava muito mais o bem, alinhador. Tá trava bom. mais. Eu gosto muito de retangulares, por exemplo, para ancoragem, para prender, Ah, fazer uma curva de T, minha preferência. nessas peças que você não quiser que se movesse, você coloca retangular para que fiquem, Não, por não é exemplo, para que fique como ancoragem. como ancoragem. Se não quer que se mova, é só não mover no projeto. Não move no setup. Ah, tá bom. Mas serve como para o alinhador prender neles e exercer força no dente vizinho. É isso que eu tenho mais Por alguma... exemplo, se Isso. fosse fazer um torque, né, Gui? Aí usaria um retangular porque ele tem mais retentividade, ele retém mais o alinhador. Então, dependendo do movimento que for usar, um attachment com mais retenção é melhor. O outro, que às vezes ajuda a deslizar mais o movimento, seja para outro. Então, isso vai ser muito de vocês avaliarem os movimentos que estão acontecendo em cada dente. Como o Gui falou, por exemplo, retangulares eu gosto muito quando eu vou fazer, eu preciso reter bem a placa mesmo. Então, eu uso os retangulares para dar uma retentividade maior. Ah, é só um giro, eu gosto desses meia-luas, adoro. Eu vou mostrar um exemplo só para ela entender aqui que se a gente usar dois attachments de tamanho parecido, um retangular e um otimizado aqui, ó, os dois são parecidos. Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. O que a gente percebe? Que o retangular, ele tem, ó, os dois estão parecidos, tá? O retangular, ele tem uma área... Eu vou deletar ele agora, tá? Vamos ver aqui. Tô fazendo uma brincadeira aqui já, tá, gente? Meio que... Não estamos fugindo do assunto, são coisas a serem avaliadas, que são os attachments, né? Olha só, eu tenho aqui um otimizado e aqui um retangular. O retangular, se eu deixar mesmo offset, ele vai ter essa áreazinha aqui a mais de retenção do que o otimizado, porque como um é curvado e o outro é quadrado, o quadrado tem mais área de retenção. Então, olha só, como esse ele fica mais expulsivo. Então, o retangular serve para reter com muita força. Só que se o dente tem rotação, ele tende a perder tracking, ele tende a desencaixar mais. Por isso que se tem rotação, eu gosto de usar esses aqui. É uma preferência pessoal minha. Gui, Né? quando a Então, extrusão está gostando de usar o retangular com rampa? não, Para extrusão eu uso assim. ou otimizado? Eu uso esse Assim? aqui, assim. É assim, eu gosto de assim, ó. Eu inclino um pouquinho Assim, mais. né? Eu deixo uma rampa um pouco mais aberta Perfeito. nos incisivos. Mas não está errado colocar um retangular, né? Eu não sei se tu quer mexer aí à distância. Eu uso já o retangular. Eu gosto de usar assim. Eu gosto assim, Ele tem essa rampa aqui para extrusão, né? E fica muito bom, né? Tem muitos colegas que gostam de usar assim. Não fica muito retentivo para Clinicamente. Não, Gui, assim, não senti diferença em relação à retenção, assim, sabe? Pacientes tiram tranquilamente. Só que daí eu não travo tanto a posterior. Aí, às vezes eu deixo posterior sem attachment. E daí já vai estar bem ancorado. Aí posterior eu deixo. Então eu vou mesclando, sabe? Exato. Lu, deixa eu cancelar isso aqui que eu fiz. Tá. Cancelar isso tudo. Para te voltar aí para mostrar alguns outros aspectos. Então, assim, gente, attachments, realmente, como a Alejandra falou, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de attachments para cada um dos tipos de movimento. Acho que merece até
um podcast aí sobre esse assunto. A gente ficar falando um pouquinho de attachment para rotação, extrusão, torque, verticalização de molares, né? Enfim, mas Tem muito tipo. attachments, ou seja, a gente olhou a tabela de movimentos nesse caso, que não é imprescindível. Quais movimentos estão acontecendo? Daí a Luísa já falou, vamos analisar a tabela de movimentos para saber qual é o grau de, né, o quão forte é essa movimentação que está ocorrendo. Daí a gente vai lá e avalia se os attachments estão condizentes com a movimentação proposta. Aí o próximo passo seria analisar os contatos interproximais e os movimentos. Colisões interproximais, né? Consegue controlar isso para mostrar para a gente? Consigo, Gui, consigo. Ó, então, as colisões vocês vão sempre receber nesses formatos retangulares aqui. Então, a empresa sempre manda para vocês o quanto vai precisar desgastar ou fazer o IPR. Então, vai além do relatório por escrito, que vai exatamente no step, no estagiamento que vocês vão ter que fazer, no setup vocês também têm isso. E aí vocês conseguem mostrar isso para o paciente. Ó, eu vou ter que fazer um desgaste em tal dente. Para quando vocês forem com a lixinha, o paciente não pular na cadeira e falar, o que está fazendo na minha boca? Não, já tem aqui mostrando para vocês o quanto vocês vão ter de fazer de desgaste, ó. E ainda bota detalhes, né? Entre quais dentes vocês vão ter que fazer. E aí, caso vocês queiram diminuir um pouco esses IPRs, vocês podem entrar na parte do quê? Dos estagiamentos, né, Gui? Daí é outra partezinha que vocês podem analisar também, que é o quê? Vamos dizer que é o sequenciamento dos movimentos de vocês. Então, vocês avaliam os IPRs. Ah, não, mas espera aí, fizeram um IPR posterior. Então, pede para a empresa, às vezes, botar o IPR mais anterior. Eu não sei se tu tem essa preferência clínica também, Gui. Sempre. Eu solicito, de botar os IPRs, assim, sempre na região anterior. Então, é algo que eu avalio no meu setup quando eu recebo. Se tiver algum setup IPR posterior, eu comunico à empresa. Ah, gostaria que fosse colocado o IPR anterior. Teria possibilidade? Então, é algo que eu sempre me comunico com a empresa quando eu vejo que vem vamos supor, um IPR posterior, que é algo que eu não me... Tinha cortado aqui. Então, quando vem IPR posterior, prefere que passe esse desgaste para a região anterior para facilitar também. Anterior. Porque no interior, na região anterior é mais fácil de fazer IPR, os dentes são mais triangulares, é isso? Eu sinto mais segurança em fazer na região anterior, e eu acho que região anterior é muito mais fácil de a gente fazer degrau. E aí, para o paciente não fica legal, porque gruda resto de alimento, aí ele fica com aquela queixa. Então, eu sempre tento fazer meus planejamentos com os IPRs anteriores. Posterior, eu não é uma preferência clínica minha, não. Perfeito. Eu costumo deixar na área onde está mais apinhado. Se eu vou ter um pré-molar assim, eu faço... Eu tento distribuir para toda a arcada, assim, né? Mas eu evito também. Sim. Isso vai muito de preferência clínica, né, Gui? É muito de cada um. Por isso que é tão importante vocês avaliarem esses detalhes do IPR também. Porque agora vocês estão vendo um lado que eu que gosto mais da região anterior e o Gui que também planeja e gosta de distribuir por toda a arcada, né, Gui? Principalmente o paciente adulto, né? Paciente jovem, paciente adolescente eu praticamente não faço IPR. Eu trabalho com bastante expansão. E tento não fazer IPR. Assim como na ortodontia fixa, em adolescentes eu praticamente não faço IPR. Em adultos eu faço para diminuir triângulo negro, black spaces e tal. Então, em adultos eu faço mais generalizado, de molar a molar, às vezes IPR. E em adolescentes eu procuro evitar. Sim, eu também. Adolescente que são casos que quanto menos IPR, melhor, assim, sabe? Eu prefiro também. Mas então, o que eu achei fantástico no teu caso é que tu fez um estagiamento legal ali para cada inferior. Fiz. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar. O pessoal talvez não entenda esse gráfico ali, que as margens azuis, pessoal, os dentes estão se movimentando. E quando está em cinza é que não tem nenhum movimento naquele estágio. Então, nessa tabela de estágio, vocês conseguem identificar, por exemplo, o dente 17, ele vai movimentar da placa 0 até a placa 10. Então, vocês conseguem também identificar quais dentes estão movimentando em cada placa, né, Gui? Isso é muito legal porque, por exemplo, às vezes o paciente vem com uma queixa de um lateral que está super torto, né? O dente, às vezes, vai ser o último a ser movimentado. E o paciente fica, não estou vendo diferença. Vocês abrem a tabela de estagiamento, vocês já sabem quando que vai começar a mexer aquele lateral que está incomodando o paciente. E aí vocês podem comunicar ao paciente disso também. Não, esse teu dente que está te incomodando, ele vai começar a mexer lá pela placa número 11.
Então, o paciente já vai estar ciente que, peraí, eu vou ter que usar mais algumas placas até começar a ver a evolução realmente do dente que me incomoda. Então, essa Muito tabela legal. está a favor disso, sabe? Mostra pra gente esse teu caso no dente 11, só mexeu na placa número 11, né? É isso? Foi o estagiamento que eu fiz, porque eu quis primeiro ganhar espaço para... Gui, a gente recebeu uma pergunta. No caso de distalização, vocês fazem com IPR gradativo posterior dente a dente? Tu faz? No caso daquela menina que era adolescente lá, por exemplo, eu não fiz. Eu distalizei, o ancorado em elástico classe 2. O que é interessante? Como eu distalizo o primeiro molar, quando a gente está trazendo o segundo pré-molar, é legal que cause uma colisão. Mas é que essa colisão eu peço para a clique não marcar IPR. No meu projeto, quando eu vou lá em modificar, aparece esse dente colidindo o segundo pré contra o molar, porque se a gente só encosta, talvez fique um diastema, talvez o pré-molar não distalize tudo que o molar distalizou. Então, eu vou distalizando, vai causando uma colisão assim de 0,2, só que eu não faço IPR. Agora, em adultos, que eu estou camuflando uma classe 2, aí sim, eu já faço IPR tudo, eu já faço tudo já nas primeiras consultas, tá? Eu não costumo fazer gradativo durante o tratamento, eu tento simplificar meu dia a dia, assim. Eu gosto de fazer IPR na terceira consulta. Primeira consulta, entrego os alinhadores. A segunda consulta, eu colo os attachments e faço IPR, se necessário. Se o Para paciente... fazer uma consulta com respeito à classe 2, você não pode conseguir distalação sem fazer IPR? Pode, consegue sim. Pode. Sim. Eu já gosto de fazer a distalização sem IPR. Eu já faço distalização sequencial. Então, eu vou movimentando os dentes de pouco em pouco, vamos dizer assim, né? Então, eu já tento não fazer com desgaste posterior. Mas isso é uma preferência clínica muito de cada um. É muito do planejamento, depende do que vocês... do que foi conversado com o paciente também, sabe? Eu já recebi caso para fazer setup para outro ortodontista e tinha lente de contato de pré a pré e uma classe 2. Então, a gente teve que fazer desgaste posterior. Não teve como fazer uma distalização diferente disso, né? Então, Agora a colega perguntou aqui também se é na classe 3 em adulto que está tendo dificuldade numa classe 3 em adulto. Eu não faço IPR dente a dente. Classe 3 eu já faço de molar a molar para ter... E faço um movimento como se fosse um elástico em cadeia, contraindo toda a arcada inferior para camuflar essa classe 3. Tenho feito isso, daí. IPR direto, assim, inicial lá. E depois vou acompanhando consulta a consulta, né, Lu? Sim. Esses pacientes de correção sagital, eu já gosto de acompanhar mais de pertinho, assim, com mais frequência, né? Comparado com pacientes com uma expansão, um alinhamento, como é esse caso que a gente está mostrando para vocês. Então, esses de problema sagital, de resolução sagital, como o Gui falou, eu já acompanho mais clinicamente, eu avalio mais a questão dos IPRs, dos contatos interproximais. Daí, realmente, é um caso que já demanda um pouco mais, né, de planejamento e acompanhamento clínico. Mostra pra gente como é que foi, nesse caso, tinha um apinhamento superior, vou voltar aqui, tá? Vou ter o inicial. Tá, isso. Então, observem, pessoal, que está sendo feita a extração dos terceiros molares para promover espaço para essa expansão e um pouquinho de rotação do segundo molar. O segundo molar vai rotacionando e todos os dentes vão expandindo até abrir um diastema aqui na distal do 12, aqui no 10. E aí depois... E aí eu diminuo as colisões. Diminui as colisões, então ela expande para evitar colisões, evitar IPR exagerado nos posteriores. E aí, a partir do alinhador número 11, que esse dente 11 vai se movimentar. Então, até agora, ó, se eu botar uma sobreposição, todos os dentes se moveram, exceto o dente 11. E agora, o dente 11 começa a se movimentar para a lingual, ou seja, ele não tinha espaço para ir para a lingual neste momento aqui. Então, a Luísa, de maneira muito inteligente, expandiu as arcadas para depois esse dente voltar para a lingual. E aí tem que cuidar para não expandir, para não abrir diastemas também, né, Lu? Isso foi algo que a gente tinha avisado o paciente, né? Abriu um leve diasteminha aqui, ó. Mas às vezes... Não, e a paciente clinicamente apareceu esse diastema, mas eu avisei, apareceu bem o diastema. Porque às vezes nem aparece, né? Alguns pacientes aparecem. Mas ela também estava
que poderia ou não aparecer, porque quando eu fui mostrar o retorno de planejamento dela, eu falei, ó, esse teu dente aqui vai ser o último a mexer, porque a gente vai abrir espaço, talvez abra um espaço ali na frente, talvez não. Então ela já tava, tipo, super tranquila, tanto que eu fiz esse tratamento dela à distância, né? Aí quando abriu na frente, ela falou, Lu, tá evoluindo muito bem, porque abriu espaço. Então, tipo, ela já tava super feliz porque eu abri o espaço, sabe? Super Então, colaboradora. isso aí é o meu favor para mostrar para o paciente também, sabe? Eu E tava como na é que, estagiária e como é que ficou essa intrusão de incisivos? Funcionou bem? Porque ela tinha um desnível aqui, ó. perfeita. Conseguiu uma boa intrusão? E ficou perfeito, assim, perfeito, perfeito. Depois eu te mando as fotos finais dela, que eu não tenho aqui no computador agora, mas depois eu te mando. Ficou perfeito e ela ainda fez ajustes incisais, que tinham um pouquinho de desgaste e tudo. Então ficou assim, foi muito bem. Foi um caso que evoluiu super bem, a paciente também era muito comprometida, então isso conta bastante também, né? Faz toda a diferença. Assim, a ideia inicial nesse caso, por que que eu estagiei, gente? Porque, assim, se eu pegasse, como o Gui falou, esse 11 não tinha espaço, teoricamente, para vir para trás, para né, trazer ele para a palatina. Então, eu tinha duas opções. Ou eu abria espaço na arcada estagiando, aumentando esse sorriso, porque ela tinha queixa de corredor bucal, então eu aproveitei isso para aumentar também um pouco mais o sorriso dela. Ou eu poderia simplesmente ter feito IPR. Só que às vezes um IPR de 0,1 que eu tive que fazer ali ia ser um IPR de 0,3, 0,4. Então, vocês coloquem na balança o que vocês preferem, né? Eu prefiro mais expandir o sorriso da minha paciente do que fazer IPR. Mas também tem muito ortodontista que prefere fazer o IPR do que expandir. Então, isso vai muito de preferência clínica, que são possibilidades de fazer o tratamento, né? Então, eu gosto muito de fazer estagiamento, eu adoro. Não, fundamental. Aumenta muito a previsibilidade. Para quem não está Mas, habituado com alinhadores, quando a gente aumenta, faz um estagiamento, aumenta o número de alinhadores, porém aumenta o resultado, a chance de sucesso desse caso. Então, sim, a IPR aumenta a chance de sucesso, evitar colisões, né, de modo geral, né, aumenta a chance de sucesso, só que também aumenta os alinhadores. Então, esse movimento aqui, Lu, ó, que tu tinha um apinhamento severo no anterior também, né? Vai expandindo as foi. arcadas, ela expande as arcadas e depois faz uma leve contração na região anterior. Isso é genial, isso funciona muito bem. Isso se chama round trip, que é o vai e volta, né? E aumenta muito a probabilidade dos resultados. E é importante também falar, Gui, que nesse caso eu fiz esse vai e vem, não é 100% indicado em todos os casos, mas como ela tinha um periodonto saudável, era uma paciente que aceitava, que tinha quantidade de osso e gengiva, ele me aceitou o quê? Fazer essa expansão para depois trazer aquele outro dentinho mais para trás. Então, foi um caso que também me permitiu fazer isso, né? Mas não são Exato, todos que conseguem. tem maxilas atrésicas com aquele periodonto tipo 4, fina, com retrações gengivais. A gente vai expandir, pode piorar essa questão. E aí a gente vai ter que fazer mais, Exatamente. daí vai ter que fazer mais IPR. É um caso que tem que fazer mais Aí é IPR. um caso que o PR super entra nisso. Já é uma opção clínica minha daí, sabe? Sim. Então é por isso que eu falo, sempre avaliar muito o caso para ver qual que vai ser a preferência clínica de vocês mesmo. Uma colega falou aqui que tem um pouco que alguns pacientes têm receio de IPR. Gente, mas IPR, existem centenas de estudos mostrando a segurança da técnica, né? Tem um dos primeiros estudos é o Air Hotter Stripping, acho que até as imagens eram em preto e branco naquele artigo. E já mostrava a segurança da espessura de esmalte que a gente tem em diversos dentes. Na Dental Press saiu recentemente, até um estudo tomográfico bem recente, que mostrando que IPR é seguro. Para falar para os pacientes, a gente pode fazer, em vez de falar desgaste depois do esmalte, a gente vai fazer alguns ajustes no esmalte do teu dente, né, um novo contorno no esmalte, né? Mas é 0,2, gente, né? Não é 2 milímetros, é 0,2, é muito pouco. 0,2 aqui, por exemplo, é 0,1 para cada lado. Nesse aqui que é 0,4, é 0,2 para cada dente, né? Sem falar que vai diminuir a chance de ter triângulo negro, né? Porque quando tem apinhamentos assim, Milímetro, por favor, que não seja centímetros, porque senão vai ficar pior. aí nós fazemos uma extração, Alexandre. Aí fazemos uma extração do incisivo. Algo que eu gosto muito também de falar para eles, eu mostro o calibrador, sabe? Então eu falo para eles, ó, é para eu fazer tanto de desgaste, de PR, de ajuste, de colisão, mas é porque eu sei o quanto eu estou fazendo. Eu pego um calibrador e eu mostro, olha a espessura do quanto que vai ser o teu desgaste. Ou às vezes eu faço e depois eu jogo um arzinho e pego o espelho e mostro. Tu consegue ver a olho nu? Não consegue, isso aqui é o que eu preciso de desgaste. Aí o paciente já começa, tipo, a ficar um pouco mais tranquilo, que a hora que fala desgaste, ele já imagina um buraco.
né? Então, eu tento mostrar para ele que é um ajuste, como o Gui falou, é um ajuste, é um detalhe, um alívio interproximal. um alívio interproximal, é ótimo isso. Então, às vezes é assim, eu tento mostrar para o paciente que não é tudo aquilo que ele fantasia, assim. E aí eles aceitam tranquilamente, só que eu falo desde o começo, desde a primeira consulta. Então, quando chegou para fazer, eles já estão super tranquilos e só falam, que arrepio, né, Lu? Deu. Sabe? Então, eles são bem tranquilos. Eu fiz em mim mesmo, suei na cadeira. Não é confortável, né? Mas é super necessário e a gente sabe que é seguro. Agora, para quem não está habituado com o software, quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra aqui, ó, 0,2 milímetros antes do alinhador 1, entre dentes 42 e 43. Quando está em branquinho assim, gente, ó, na etapa 0 está em branco, quer dizer que não foi feito ainda. Quando a gente passa e eles ficam amarelos, significa que nessa etapa tem que ser realizado esses posteriores do lado direito e posteriores do lado esquerdo. Esses 3 anteriores que estão em branco vão ser feitos posteriormente. Então, conforme a gente vem passando o mouse para frente, assim, ó, eles vão ficando em azul os IPRs que já eram para ter sido feitos. E quando a gente chega aqui, ó, no alinhador número 14, ó, fica em amarelo, que aí é o momento de fazer IPR nesses dentes anteriores, que é aí que, de fato, esses dentes vão se movimentar. Eles vão se movimentar num segundo estágio. Então, todos os posteriores estão se movimentando e lá no alinhador 14 é feito IPR para esses anteriores. Eu, particularmente, eu gosto de fazer tudo já no início, tá? Mas... eu também. E eu não faço lá o 0,4, eu faço o 0,3, né? 0,2. E aí, se for necessário, eu faço mais um pouquinho a mais adiante. Aproveitando até uma dica clínica que eu gosto muito de fazer, que me dá mais segurança ainda na hora do IPR, Gui, por exemplo, eu recebi um relatório da empresa com quais desgastes eu tenho que fazer. Antes de eu fazer os desgastes, eu sempre pego meu calibrador, vamos supor que a empresa botou no relatório que eu tinha que fazer 0,4 entre o meu 31 e 32. Eu vou lá na boca do meu paciente, no meu calibrador no 0,4, e eu coloco ali, boto 0,1. Eu tento botar o calibrador para ver quanto que está na boca, na vida real. E aí, depois de eu ver isso, aí sim é que eu faço o que a empresa me solicitou. E eu faço a metade também, como o Gui falou. Tem 0,4, eu faço 0,2. Então, eu não faço todos ao mesmo tempo. E eu sempre gosto de ter essa segurança de trabalho. Então, eu sempre meço os espaços presentes antes de começar a fazer os IPRs que vieram do software, sabe? E aí, isso dá mais segurança de fazer exatamente o que eu preciso. Depois que a gente começa a trabalhar, né, Lu, com tantos casos, a gente percebe que às vezes o escaneamento mostrou que tinha colisão entre 2 dentes e, na verdade, lá na boca tinha um diastema, né? Então, isso pode acontecer. A gente recebe da radiologia um escaneamento que tinha saliva ou até restos de alimento entre dentes. E aí parece que tem uma colisão ali, o software vai calcular que tem que ser feito um IPR e clinicamente tem um diastema. Se clinicamente tem um diastema, não precisa fazer desgaste, né? Então, isso tem que ser o olho clínico do ortodontista que tem que ter esse cuidado. Né? Sim, com certeza. Mas, gente, para IPR eu acho que era isso, né? Que era essa questão de... Outra questão... Então, eu vou mostrar o que eu faço, tá, Lu? De jeito bem macro, tá, gente? Para vocês entenderem se esse movimento ele é bem previsível. Olha o que eu costumo fazer. Eu boto de vista oclusal, eu dou um zoom lá no problema do meu paciente, que aqui é esse apinhamento anterior, a gente dá um zoom assim na tela, e aí eu movimento os dentes assim, ó, e eu vou observando, será que um dente não está entrando dentro do vizinho? Né? Então, a gente pode movimentar assim, a cada alinhador, ó, a gente percebe que o canino está se afastando e o lateral está vindo para vestibular, ou seja, ele não está entrando para dentro do vizinho. Porque, gente, o software aceita qualquer coisa. E agora está aparecendo aqui, ó, que esse lateral aqui vai colidir com o central. Está começando a ter impressão que vai colidir. Então, vamos para lá, alinhador número 4. Olha, quase colidindo. Alinhador número 5. Opa! Aqui começou a dar uma pequena colisão, tá vendo, gente? E aí é por isso que o software está acusando que aqui a gente tem que fazer um pequeno desgaste de 0,2. Quando a gente fizer esse desgaste, ele vai aliviar essa colisão que está acontecendo aqui. Então, vamos lá de novo. Alinhador número 6. Opa, ó, tem uma colisão leve aqui entre eles. 7, ó, ele começou um pouquinho mais para distal para fugir da colisão. 8, 9, e aí já está alinhado. Então, temos que fazer um alívio nesse dente, porque senão esse movimento não vai ocorrer. Então, a gente viu na prática aqui que está tendo um leve colisão que já foi prevista no software. Então, isso é legal, a gente vê nessa visão macro, é uma dica que eu daria aí para vocês avaliarem os casos de vocês. Tá? E então, Lu, eu sei que nós estamos já queimando no horário aqui, tá? Já estamos 1 hora falando aqui,
Mas o próximo item que eu tenho aqui atrás de mim, deixa eu ver, a gente falou de attachments, tabela de movimento, IPR contatos. Aí tem um pouquinho de mecânicas auxiliares, que poderiam ser usados, assim, por exemplo, se eu acho que tem uma rotação aqui, deixa eu exagerar aqui um caso teu. Quando Tá. tem uma rotação, que nem nesse dente aqui, se ele fosse um dente que estava assim, talvez sozinho esse lateral não vai rotacionar, né? Eu já tratei um caso que estava assim, incisivo. Aham. E aí, o que eu fiz primeiro? Abri espaços e depois comecei a fazer a rotação, só com alinhadores, sem elástico, e funcionou muito bem. No finzinho, eu botei um botão lingual, né? Então, gente, quando a gente tem um caso assim, é muito provável que a gente vai precisar colocar um botão. Se a empresa já não prevê um botão colado aqui, nós temos que solicitar, porque eu sei que só alinhadores não vai ser suficiente para isso, né? Então, eu já estou mudando o teu caso totalmente aqui, né, Lu? Mas, basicamente, esse dente tem que abrir esse espaço assim, vou exagerar aqui, esse vai ter que se movimentar para cá, e aí a gente exagera o espaço, e aí sim a gente vai planejar essa rotação, que esse dente vai rotacionar, vai ter espaço para isso acontecer aqui, e ele voltar. Olha, eu estou bagunçando tudo, ainda bem que já foi aprovado esse setup, já tá no tratamento. E aí Foi só assim a gente tem... resetar. Exato, só dá um cancelar aqui que ele volta, tá, pessoal? Para quem não está Ah, acostumado com o software da Click. Ele salva só se a gente apertar aqui, enviar. Ele envia todas as modificações que eu fiz para a empresa. Senão, ele não salva. Eu aperto cancelar aqui, ele fica salvo. Ele até fica salvo, sabe, Lu? Olha só, vou mostrar uma coisa para vocês. Estou fazendo uma extrusão aqui dos dois centrais, tá? Vou deixar bem feio, assim, tá? Só para ficar bem marcante. Deixa eu ver. Se eu cancelar aqui e eu voltar para... Eu perdi tudo, tá? Mas se eu botar em modificar, fica salvo no cache do computador. Ele ainda legal. fica salvo. Então, eu posso voltar lá para o... Vou cancelar aqui. Posso rever a foto do paciente, sei lá, quero tirar uma dúvida aqui na fotografia. E aí, se eu quiser para voltar para modificar, ele ficou salvo ainda nessa minha sessão. Agora, se eu fizer o log off, se eu sair, desligar o navegador aqui, eu perco as alterações que eu fiz. Então, quando eu estou fazendo alterações, agora eu gostaria de mostrar, assim, as sobrecorreções, para mim salvar elas, eu tenho que clicar aqui em enviar para a empresa. Aí a empresa vai recalcular e manda para a gente de novo 1 ou 2 dias depois. Mas o Perfeito. próximo assunto, Lu, acho que eu estou falando mais que tu, desculpa, Lu. O próximo assunto seria... Não. que nós não vamos conseguir abordar tudo, gente. Seriam sobrecorreções. Nesse teu caso, Lu, hoje tu faria alguma coisa diferente, assim, em termos de sobrecorreção, se fosse fazer, ou não faria? Porque tu sabe que fluiu muito bem, né? Mas eu faria sobrecorreções nos laterais. Os laterais superiores me pediram um pouco mais sobrecorreção. Eu acho que se fosse para pedir alguma sobrecorreção, eu faria nos laterais. Os laterais delas tinham coroa, principalmente o 12, coroa menor, com giro bem significativo, então eu pediria com sobrecorreção. Então, nesses laterais superiores ou inferiores? Nos superiores. Ah, tá, voltei aqui, ó. Deixa eu tirar a arcada superior de tela aqui, ó. Então, esses laterais tu faria uma sobrecorreção. Então, para o pessoal... O 12 dela. Para o pessoal entender o que é uma sobrecorreção, tá? Se a gente recebeu esse setup, então, um setup muito bonito, tanto que ele foi aprovado, né, e funcionou muito bem. O setup está muito legal. Terminou assim. O que é uma sobrecorreção? Esse lateral está ótimo. Se eu quiser fazer uma sobrecorreção, a gente clica aqui, ó, tem a etapa 0, que é a etapa inicial, a primeira etapa do estagiamento, e aqui temos a segunda etapa, que é a etapa final. Clicado na etapa final, a gente clica no dente que a gente quer executar a sobrecorreção e seleciona aqui o movimento que a gente quer. Então, é a rotação que a gente quer sobrecorrigir. Ó, aqui mostra onde é que estava o lateral. A gente vai lá e para fazer essa sobrecorreção e não virar lá mais 20 alinhadores, a gente pode abrir a tabela de movimentos aqui. Então, a gente vai lá na tabela de movimentos que está aqui embaixo. Tem aqui, rotação do dente 12, 14 graus. Realmente foi bastante, Lu. Bastante coisa no dente 14. Foi. Então, a gente põe aqui em diferença, para mostrar a diferença entre o que a Click me mandou e o que eu estou fazendo. E eu vou aumentar em 3 graus de rotação. Então, eu vou lá e giro mais um pouquinho, ó, já deu 5 graus ali, tá vendo? Aqui vai aparecendo o que eu estou fazendo. Então, eu vou ali e deixo 3 graus. 3 graus, ó, vai gerar 3 alinhadores, né? Vamos supor, uns 2 alinhadores a mais. E eu consigo entender o que está sendo feito. No 12, tu faria também, Lu, um pouquinho? Um pouquinho, Gui. Os laterais eu sempre peço um pouquinho. Quando tem giro, assim, lateral eu tenho um negócio com eles, então eu sempre peço. Eles são teimosos, né? São dentes com coroa clínica pequena.
Bom, rotação é um movimento de baixa previsibilidade. Mas então, olha Nunca só. subestime um lateral. Exato, especialmente aqueles conoidezinhos, eu que sei, até o meu próprio Aham. aqui. Mas a gente está aqui, então, gente, olha só que legal. Eu consegui fazer uma sobrecorreção do 12 e do 22, e aqui está mostrando a tabela o que eu já fiz, o que eu baguncei aqui nesse setup, aumentando a rotação em 3 graus para cada um. Ou seja, vai aumentar ali uns 2 alinhadores cada um, porque a gente movimenta em torno de 1,5 grau de rotação, 1 grau a 2 graus de rotação por alinhador. Ah, mas eu quero um pouquinho mais, Guilherme, de sobrecorreção, já que eu peguei o pacote ilimitado. Então, a gente pode aumentar um pouquinho mais. E aí, quando for enviar para a Clique, que a gente aperta aqui para enviar, ele abre um chat. A gente pode pedir para a Clique fazer assim, ó, favor, calcular minhas alterações como sobrecorreção. Aí a gente vai receber um setup com o finalzinho, os últimos quadradinhos em amarelo, que significa que foi feita uma sobrecorreção nesse planejamento. Então, naquele viewer da Clique lá, fica no player, fica tudo azul e no final fica em amarelinho. Desculpa, isso que você chama de sobrecorreção, será o que aqui a gente conhece como refinamento, que são a etapa final, se é necessário, pide 1 ou 2 alinhador mais? Não. Não, a gente faz sobrecorreção para tentar não ter tanto refinamento. Ah, tá bom, É isso, tá bom, Lu? eu entendi. Deixa a Luísa dar a Isso mesmo. explicação. Isso, Porque tá, Isso mesmo. obrigada. É Obrigada. isso que eu faço também. Eu tento sobrecorrigir para evitar refinar mais uma vez. Isso é muito clássico, por exemplo, Alejandra, nesses casos assim, né, Lu, que tem um central assim, ó. Se nós fizermos somente isso aqui no setup, aqui fica lindo. Se o paciente for extremamente colaborador, vai ficar assim. Mas a maior parte do paciente não usa tanto, o dente recidivou um pouquinho, ele vai ficar assim, ó. Então, o que a doutora Luísa está falando? Se a gente fizer, já prever que o dente não vai ficar 100%, nós podemos fazer um pouquinho, olha lá, ó, uns 3 a 5 graus a mais de rotação, para que ele, de fato, fique alinhado em boca. Então, a gente exagera um pouquinho para ficar bom. E aí, quando fizer refinamento, talvez seja menor ainda, né, Lu? Aham. E aí também vocês podem avaliar, caso vocês peçam uma sobrecorreção, vocês podem avaliar em boca se tem a necessidade de usar as placas de sobrecorreção ou não, né, Gui? Nem sempre, às Exato. vezes a gente chegou, vamos supor que, como o Gui falou, até a 10ª placa são os alinhadores mesmo. Da 10ª à 13ª são as sobrecorreções que a gente solicitou no caso. Se chegou na 10ª, o caso já está 100%, não precisa usar as últimas 3 placas de refino. Porque não tem necessidade, não precisa usar as sobrecorreções, desculpa. Então, vocês já chegaram no resultado que vocês queriam com a 10ª, mas vocês pediram mais 3 de sobrecorreção como uma margem de segurança para vocês não precisarem refinar o caso depois. Então, também é uma possibilidade. Perfeito. E hoje, Lu, que nem quem chegou no caminho aqui, pegou andando, assim, como eu trato muito meus casos com pacotes ilimitados. Então, quando um caso já tem lá 30 placas, eu não peço sobrecorreção, porque eu sei que nem vou chegar na 30ª placa. Vou ter que fazer já um refinamento, que a Alejandra estava falando, já na 20ª placa, vou reescanear esse paciente, fazer um refinamento. Agora, quando é um caso de uma pequena recidiva, né, um paciente já tratou com ortofixa e agora esse central ficou levemente rotacionado assim, aí vale muito a pena, porque vai vir lá 6 alinhadores da Clique, eu prefiro que me mandem 15 e façam assim, para que, de fato, termine esse tratamento, para mim não precisar reescanear essa paciente, para terminar com uma tacada só. Tu também pensa assim, Lu? Eu também. Uma vez, não. Há um tempo atrás, há uns anos, quando eu comecei, não. Eu queria exatamente... Eram 6, eu queria 6, né? Mas hoje eu já prefiro trabalhar com tempo de segurança de trabalho. Então, eu prefiro pegar placas a mais para ter esse tempo de segurança, assim, sabe? Para eu poder trabalhar tranquilamente. E não usou a 5ª, putz, ainda falta mais alguns graus aqui, eu acho que não vai corrigir com a 6ª. Eu vou ter que pedir mais. Então, eu sempre gosto, é bem como o Gui falou, são 6, eu prefiro pegar 12. Exato, prefiro também, né? É muito comum o pessoal que está começando querer, vou pegar o Clique 10 lá, que é o primeiro, o Clique Start, que é o plano mais baratinho, tem 10 placas. Porém, se não for alguma coisa que daria 5 placas e você vai fazer uma sobrecorreção com as outras 5, provavelmente vai precisar de refinamento, que vai ser um refinamento pago,
Então, essa segurança de ter Sim. pacotes que te dão mais placas é bem interessante. Alguém levantou a mão, mas não sei se quer fazer uma pergunta. Talvez tenha sido sem querer, né? Mas, É que não tem o nome dele, a gente não consegue... perfeito. Quem quiser pode abrir o microfone e fazer perguntas. Mas, Lu, tu consegue acessar a distância aí e fazer a sobrecorreção de algum outro movimento, por exemplo? Falou que gostaria de fazer a intrusão, né? Sobrecorreção de Aqui, intrusão. né? Como é que tu faz? Doutor Guilherme, Olha aí, professor, tudo bem, Arthur? tudo bom? Posso fazer uma pergunta? Poxa, uma honra. Tá, olha aqui, eu escutei, talvez, vamos ver se eu estou certo, que tu preferes colar os attachments no segundo alinhador. Sim, Não sei, eu escutei isso aí. O sim. teu primeiro alinhador, o teu primeiro par de alinhadores, vem sem os casulos onde será inserido o attachment ou não? Porque ele Não, fica feio. ele vem com fala. os casulos. Ele vem com os casulos. E é possível se pedir, se a gente quiser colar os attachments no segundo par de alinhadores, é possível pedir que o primeiro par de alinhadores venha sem os casulos ou não? Sim, é possível sim. Eles vão criar um estágio, como esse aqui que está na tela, vai vir um número 1, né? Daí no estágio número 1, que vai ser na terceira etapa, no terceiro alinhador ou no segundo, ali vai ser colocados os attachments. Então vai receber o alinhador número 1 e número 2. Eu recomendaria até isso, número 1 e 2 sem os casulos, para o paciente usar ali o primeiro mês para adaptação. E o número 3 vem com o casulo. Daí a tua guia de attachments vai vir no alinhador número 3, não vai ser no 0. Ela vai ser já levemente ativa. Eu acho interessante porque... Está escutando aqui? Não. Estou ouvindo, perfeito. Tá. Eu acho interessante porque esteticamente fica feio o alinhador só com os casulos e sem os attachments. Quando tu falaste, eu pensei de, puxa, quem sabe não seria melhor a gente, quem tem essa previsão de colar no segundo par de alinhadores, por exemplo, né? Se pedir o primeiro par, por exemplo, sem os casulos. Isso é uma possibilidade, né? Pode pedir. Eu pediria o primeiro e o segundo sem os casulos. Porque quando não primeiro... tem a resina, ele fica meio escurecido, né? O reflexo isso. O primeiro e o segundo par sem os casulos, é isso? Isso, pode pedir o primeiro e o segundo par e aí colar no terceiro com segurança. Eu faço isso com frequência. Hoje eu tenho usado na minha clínica mais o alinhador número 2 para colar attachments do que a guia de colagem de attachments. Eu tenho colado uma frequência incrível, não percebo diferença clinicamente significativa. E eu toco assim, o paciente sai com o alinhador número 1, número 2. Depois de 30 dias ele volta para a segunda consulta. E aí, às vezes, eu coloco a guia de colagem, dela o alinhador movimentou tão pouco os dentes que aquela guia ela é flexível, a gente pressiona com os dedos em cima e ela cola muito bem na posição correta. Ou eu coloco o alinhador número 2, que já vai estar passivo, e aí eu acho bem ele, higienizo o alinhador número 2 e uso ele como guia. Se você pedir... inclusive, ele é mais rígido, inclusive, do que a guia. Ele é mais rígido, Ele é mais rígido, isso dá mais previsão assim, de colagem adequadamente. Já entendi. Já pensei em fazer coisas diferentes, então. Te agradeço a gentileza, tá? Talvez muito colar obrigado. No terceiro par de alinhadores, usando o alinhador número 2 como guia. Isso, eu uso direto. E aí eu gosto de colar com resina Flow, limpa bem o alinhador e usa uma resina Flow, e esse alinhador ele já entra muito engajado nos dentes. A resina Flow ela se espalha, né? Então não precisa ficar... Se a guia ela é muito flexível e está usando uma resina compacta, uma microparticulada, às vezes a gente tem que ficar com a espátula pressionando um pouquinho na vestibular, né? Para ela realmente ficar com aquele formato, não ficar com um offset muito grande, né, Lu? E quando a resina é flow, aquele excesso ele extravasa. Depois a gente remove os excessos em volta do attachment para ficar bem bonitinho. Tá bom, muito obrigado. Tu também faz isso, Lu, de colar às vezes na segunda alinhador? Depende do caso, Gui. Depende do caso se tem muita retenção ou se tem muita retração. Aí varia muito do caso, sabe? Uma vez era meu protocolo, só no segundo eu colava tático e tudo mais. Mas hoje tem vários casos que eu tô conseguindo já desde o começo, então eu vou muito pelo caso mesmo, sabe? Hoje, assim. Perfeito, perfeito. É isso aí. Quando o caso é pequenininho, de, sei lá, 8 alinhadores, acho que vale a pena colar já no primeiro. Agora, a maior parte dos meus pacientes lá são 40 alinhadores, né? Eu já colo, se eu colar no terceiro ou no primeiro não vai fazer a menor diferença, eu às vezes adio e postergo essa colagem. E eu acho que vai muito do perfil também do paciente, né, Gui?
é conhecer o nosso paciente também, né? Tem pacientes Sim. que eles já são mais, ai, tô sem a tática, não vai funcionar. Outros já, tipo, já são mais, ai, tudo dói, tudo incomoda, já são mais sensíveis, daí a gente já, tá, vamos botar na segunda. Já tive Então, paciente que não deixava colar a Tatman, né? No meio do tratamento, mas como? Tá previsto? Não, mas tenta sempre, não importa se demorar mais, né? Não tinha medo eu de tive colar a uma Tatman, assim ela estava também. muito arrependida, né? Mas faz parte. Mas, gente, eu acho que nós estamos queimando o horário aqui já da nossa apresentação. Lu. Era para ser 1 hora, já estamos a 1 hora e meia falando, tá tão bom, está ficando tão legal, perguntas boas, o pessoal Ui, é coloca muita coisa, né, Gui? eles aqui também participando, que a gente tem agora a última etapa, assim, que são os contatos oclusais. Eu queria até que tu mostrasse aquilo, como é que tu faz a sobrecorreção da tua sobremordida, da intrusão, né? Intrusão, tu falaste? Ou extrusão? Não, a extrusão, Gui. Normalmente eu faço de 1 a 2 milímetros de extrusão a mais e eu deixo com pontos de contato bem mais fortes, assim, sabe? Então, para vocês entenderem, pessoal, o que que ela está falando? Quando a gente tem esse caso aqui, se fosse uma mordida aberta, vou fazendo aqui, tá, Lu? Tu pode ir falando. Pode ir fazendo, Gui, pode ir fazendo. Ó, não Imagina. está tendo contatos oclusais dos incisivos. Se é uma mordida aberta, a gente quer terminar com contatos oclusais fortes aqui, Isso. e nem tudo vai acontecer na boca. Aí, para fazer a sobrecorreção, a doutora Luísa, ela seleciona os dentes anteriores, a gente pode selecionar até a tecla Ctrl, a gente seleciona os 4, seleciona o movimento de extrusão, a gente pode extruir eles puxando aqui na flecha ou aqui, né? Então, eu vou ajustar aqui, ó, que a cada clique eu quero extruir 0,1 milímetro. Eu vou ajustar aqui e vou fazer aqui uma extrusão. Então, eu sempre faço essas sobrecorreções em movimentos que têm mais baixa previsibilidade ou uma mordida aberta. Eu gosto muito de fazer essa sobrecorreção e deixar com ponto forte. Porque a gente sempre sabe que ou não vai entregar os 100% ou vai ter uma recidiva, principalmente mordida aberta, né? Eu acho Olha, que é um olha, dos casos olha que mais... interessante, eu estou fazendo a extrusão aqui e o computador está super lento. Eu pensei, ué, que estranho que está lento. Será que é porque eu estou usando o zoom? Não, é porque eu estou, ao mesmo tempo, calculando os contatos oclusais. Olha, gente, então Oclusais. conforme eu estou extruindo esse dente, ele vai batendo mais forte aqui, ó. Ainda não bateu, Aham. né? Mas se eu clicar num central só, vamos olhar por palatina aqui. Opa, peraí. Deixa eu extruir ele. Ó, começou a aumentar os contatos, só que daí eu vou ter que levar um pouquinho para lingual também. Porque ele está com eixo vestibularizado, então ele está extruindo e indo para vestibular. Mas só para vocês entenderem que daí começou a dar contatos aqui na região lingual. Quando a gente mexe no computador com esses contatos oclusais ao mesmo tempo, ele fica bem pesado. Mas basicamente a Lu sugere que faça um pouquinho. Eu já baguncei tudo aquilo, já deu mais de 1 milímetro, ficou em vista oclusal. Então, outra coisa importante para que a gente tem que avaliar no setup, gente, sempre que vocês movimentarem um dente, por exemplo, vou movimentar este canino aqui no sentido vertical, a gente deve avaliar ele nos outros eixos, porque como ele instruiu, ele pode ter instruído e vestibularizado. Então, a gente tem que olhar na vista lateral e na vista oclusal de novo para levar esse dente de volta para a posição. Porque aí ele saiu, não, ele se movimentou um pouquinho para distal. Então, a gente vai lá e corrige esse posicionamento. Certo? A gente se engana, muitos colegas planejam assim em vista frontal, quando vai ver, fica com contatos oclusais totalmente... Eu vou cancelar tudo que eu estava fazendo aqui. Contatos oclusais muito fortes, né, e desproporcionais. Sim, isso acontece muito. Até questões de, por exemplo, diastema entre 11 e 21, né? É algo que a gente recebe muito. E aí tu vai ver o paciente não tem overjet nenhum. E o dentista pediu apenas para fechar esse diastema entre 11 e 21. Mas para onde que eu vou fechar esse diastema, né? Então, ele tem que fazer um sobre, tipo, como se fosse a gente chama que é um IPR fake, né, Gui? Então, às vezes, tem que mexer inferior, criar esse overjet e fazer uma sobrecorreção desse fechamento de diastema. Que aí vai dar o quê? Um IPR fake. Vocês não precisam fazer aquele IPR, mas porque ele vai ser o quê? Necessário para fechar. É uma sobrecorreção para fechamento de diastema também, né, Gui? Sempre, sempre, é exatamente isso que acontece. É. Tem que ser feito esse PR fake, uma sobrecorreção. E ele mostra que, tá, pessoal, por exemplo, isso que a Lu está fazendo, vou modificar aqui na arcada inferior. A gente não quer que todo mundo saia modificando 1000 coisas aqui no software, tá? Mas se vocês forem fazer, por exemplo, aqui eu já mexi antes, ó, já deu colisão. Se eu vou fazer uma retroinclinação desse incisivo, isso que a Lu estava sugerindo,
eu estou chamando de Lu, né, Lu? Já virou intimidade. Tranquilo. A gente vai inclinando aqui, ó, ele vai causando um IPR falso. Já começou a acusar aqui 0,69, 0,27. É claro que agora a gente distribui esses espaços que ele colidiu aqui, ó, 0,9. Aqui não ficou nada. Então agora a gente distribui esses espaços. Então tem que ter um mouse para fazer isso, tá? E tem que ter um pouquinho de tempo e habilidade aqui para cuidar disso, fazer com carinho essa distribuição de espaços. Agora ficou condizente. Então de 0,4 e 0,5 entre cada um deles já ficou legal. Só para vocês entenderem, eu fiz uma retroinclinação, que a doutora a Luísa estava falando, e, bom, não é um caso desse aqui, né, que era um apinhamento, eu estou retroinclinando. Esse seria um caso de para criar uma vergência. Mas vamos por um caso de diastema, né? Aí faz uma sobrecorreção PR fake, aí a empresa vai mandar o relatório de desgaste, mas aí vocês já vão saber que é o quê? É um PR fake. Por quê? Porque tinha um diastema. Então tem isso, uma sobrecorreção de correção de diastema. Exatamente. E a gente pode pedir para a empresa não marcar esse ponto como IPR. Isso. Para não marcar, porque senão, por engano, sei lá, a secretária fala, doutor, tem que fazer IPR aqui. E aí a gente esqueceu que tinha um diastema e faz IPR lá. Né? A gente tem que cuidar isso também. Mas, gente, eu só tenho a agradecer a presença de todos. A gente já estouramos o nosso tempo. O pessoal falou Desculpa. que tem que fazer mais seguido essas aulas. Foi top, Eduardo. Obrigado pelo feedback. Tem uma última pergunta que acho que eu vou ler aqui. Antes de nós encerrar, que é da Adils. Vocês percebem a dificuldade de encaixe dos segundos molares posteriores no primeiro dia de troca? Sim. Desadaptação, com certeza. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Pode ser por vários motivos, né? Pode ser alguma distorção do alinhador, ou é um dente que é difícil de realizar escaneamento, é uma região onde os escaneamentos têm mais distorção também. Pode ser que nós temos falta de attachment, nós estamos fechando diastemas, o alinhador está mais contraído que a boca do paciente, ou seja, vai ficar com aquela síndrome de lençol curto lá no molar, ele não vai abraçar todo o molar, vai ficar com a tendência a ficar caindo. E aí, quando o paciente começa a usar por alguns minutos, algumas horas, o alinhador ele vai lá e assenta, né? Isso pode acontecer, né? O Alex também mandou, falando em PR, quando a gente estava conversando sobre PR, qual a opinião que a gente tem sobre a precisão do número de quantidade de desgaste que o software mostra, visto que os scanners atuais não conseguem uma tomada precisa das regiões proximais? Perfeito, perfeita colocação. Tu quer comentar, Lu? Ótima colocação. Então, o que eu venho fazendo? Eu até estou fazendo uns testes no consultório que, por exemplo, quando eu faço a avaliação do paciente, eu pego o calibrador e eu passo em todas as interproximais do meu paciente. E eu anoto. Quando eu recebo o setup dele, o escaneamento dele, eu revejo se bate, sabe? Se bate as informações do que eu avaliei na consulta clínica dele com o que veio no software. E normalmente não fecha, tá, Alex? Assim, não... eu tô vendo que tá tendo uma diferença entre esses contatos, por isso que eu gosto muito de ter certeza do que eu tô fazendo. Na hora de fazer IPR, eu sempre faço um pouco a menos do que a empresa me mandou, e eu sempre tô com o calibrador junto para me dar mais um pouco de segurança em relação a isso, assim. Então, eu venho notando isso, sabe, Gui? Que não tá dando tão preciso como a gente gostaria que desse. Eu estava procurando aquilo para compartilhar com vocês aqui, exatamente um artigo que eu escrevi na Dental Press de 2021. Foi. Que era seu software... tá aqui, ó. Vou tentar colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo anexar. Eu vou anexar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que faz aqui para botar. É um artigo que eu discuti que o seu software está te enganando, justamente. Os scanners não têm precisão, nenhum deles tem precisão suficiente para escanear interproximal, eles não têm visão de raio-x. Quando escaneia numa radiologia, ou até a nossa secretária às vezes não faz a higiene adequada daquela região para escanear, e aí é uma região onde tem, sim, muita distorção entre o que é dente, o que é saliva, o que é colisão, o que não é, né? Fora essa questão que o scanner não capta essa interproximal com precisão, os softwares de alinhadores, eu trabalho bastante com isso, já trabalhei com desenvolvedores de software, eles têm diferentes algoritmos para calcular, quando a gente pega aquele modelo de gesso virtual e serra para fazer um troquel, que vai virar os nossos dentinhos do typodonte virtual ali, que são os alinhadores, alguns softwares cortam em linha reta, outros softwares cortam fazendo um zigue-zague que o operador de mouse colocou, que é o que o software antigo que nós tínhamos fazia, assim, ficava umas rebarbas, ficava tipo umas rebarbas, e as rebarbas causavam colisão interproximal. Ou alguns softwares, eles fazem um smooth dessa região, tentando suavizar esse dente baseado na curvatura
que foi capturada pelo scanner, e outros softwares ainda buscam uma banca de dados de pré-molares, como é que é a anatomia interproximal no pré-molar, para tentar simular isso, tá? Os melhores softwares, eles fazem o quê? Eles determinam um ponto de contato. Ah, tem ponto de contato, ele vai determinar um ponto de contato, e a partir desse ponto de contato ele vai fazer uma anatomia com ponto zero. Só que acontece que vai ter uma anatomia bonitinha, só que o scanner talvez mostrou que tinha ponto de contato e nem tem clinicamente. Então, a gente tem aí um grande gap de tecnologia que tem que ser preenchido nos próximos anos, sabe? Então, o software, quando renderiza, às vezes fica chapado, fica cortado ali, muito mais qualidade que o scanner. Sim, a renderização do software às vezes tem mais qualidade que o scanner. O software faz um smooth dessa superfície e o scanner não. Então, a gente tem que sempre avaliar clinicamente com cautela contatos interproximais. Tudo aquilo que a gente viu no vídeo, no projeto, é uma sugestão, né? A gente tem que definir clinicamente o quanto de IPR tem que ser feito, independente do software que a gente estiver trabalhando. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa, é um ponto que eu gosto muito de estudar, essa questão do IPR, né? É uma dor das maiores empresas do mundo, é essa dor do IPR. O IPR ainda tem divergência. Os estudos mostram que, seja na Click, seja na Line, vai ter divergência entre o IPR proposto e o que acontece em boca. Infelizmente. É igual quando às vezes a gente recebe casos com diastema, daí o dentista bota fechar diastema. Só que tu vai ver, o escaneamento não veio com diastema. O escaneamento está com todos os pontos de contatos perfeitos. E aí começa a gerar o quê? As dúvidas realmente de precisão de diastema, de desgaste, do quanto fazer. Então, realmente, esse ponto é algo, como o Gui falou, é algo que a gente tem que estudar muito, ter muita cautela na hora de fazer. Porque realmente a gente não consegue ter isso do software tão preciso e perfeito, né? Lu, uma das coisas que ajuda muito, que eu vejo aqui do lado de cá, né, é quando os doutores mandam a fotografia, por exemplo, tem diastemas entre os... Tem alguns doutores que realmente se dedicam na fotografia odontológica. Eles secam, fazem profilaxia, passam fio dental e fotografam aquele microdiastema. E aí... Fica perfeito. Aí o nosso algoritmo, quando ele segmenta, o operador final ali, o técnico, que vai upar para o ortodontista fazer o setup, ele vai ver, poxa, o doutor se deu o trabalho de mandar foto do diastema. Então ele vai ali e confere se o algoritmo leu, porque o scanner não vai ter diastema nenhum. Então ele pode ali, manualmente, esculpir esse dente para deixar realmente muito parecido com a fotografia. Só que é um trabalho muito mais manual. Então, assim, no dia a dia clínico, eu só trato muito alinhador. No dia a dia clínico, isso para mim é inviável, fazer esse carinho todo. Eu trato com cautela, vou lá e que nem a Lu, meço com o medidor de IPR ali, clinicamente, para saber se tem ou não tem. E a última dica, para mim, eu estou falando demais, meu Deus do céu, Lu, falaria a noite inteira aqui. Os refinamentos, quando eu vou refinar no meu dia a dia, eu tenho aquela folhinha do IPR da Click, tá? Aquela folha de IPR é onde eu anoto, quando eu faço o IPR sugerido, eu vou lá e dou um check, sabe? E IPR feito. Eu boto D quando eu faço com disco e L com lixa. Quando eu vou eu também. Quando eu vou escanear para o refinamento, eu peço para minha secretária ficar do meu lado e eu vou ali com o fio dental medindo, e eu digo para ela 0,1 entre 35 e 36. 0,2 de espaço entre 36 e 37. Às vezes eu fico com a guia de PR medindo. Daí eu anoto, tipo no odontograma, quanto de diastema eu ainda tem remanescente, que sobrou espaço. Por exemplo, fiz IPR demais, mais. Eu anoto quanto que eu tinha e coloco isso na prescrição da Click. Olha, tem diastemas nos seguintes pontos. Tal, tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu sei o que eu faço depois no planejamento para contrair e fechar. Faço a mesma coisa. E fica ótimo. Eu também faz isso, Lu, de botar tipo, no programa. Essa dica é fantástica. Foi para refinamento, eu vou medindo tudo antes de mandar para a empresa. Sempre, assim. Dá mais segurança, né? Tu costuma usar, Lu, aquela contenção chain para finalizar algum espacinho que tenha ficado no final do tratamento? Por exemplo, tratou o caso, fez um refinamento e ainda ficou um diastema remanescente. Eu peço. Com certeza. Uma contenção levemente ativada para finalizar. Isso. Isso mesmo. Perfeito. Lu, eu só tenho que te agradecer, gente. Acho que a gente passou agora sim, agora vamos encerrar. Muito obrigado. O pessoal já está pedindo aqui mais aulas desse tipo. Acho que sim, cabe mais. Nós vamos ter que repetir ainda, tem que repetir essa aula. Nós vamos fazer bis, então. Vamos fazer bis. Acho que daqui a pouco a Lu tem que vir aqui na Click, a gente faz ao vivo aqui para vocês.
Gente, muito obrigado ao Guilherme Guinzelli aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Aline. Vamos fazer, sim, mais aulas assim com dicas clínicas, dicas práticas. Eu acho que é isso que o pessoal está pedindo. A gente fez alguns bate-papos ao estilo podcast, mas o pessoal quer realmente ver botar a mão na massa. Acho que é isso que nós ortodontistas... Rotina clínica, né, Gui? Isso, rotina clínica, é isso que eu gosto, sabe? A gente fez alguns podcasts aqui também de marketing, é super importante, mas eu me sinto à vontade mesmo aqui, planejando ortodontia, é isso que eu gosto. E tu também, né, Lucas? Esse é teu dia a dia. Eu também. Eu sou apaixonada. Para quem não conhece, para quem pegou andando, a Luísa ela é expert no assunto. A Lu, inclusive, dá consultoria para doutores até de fora do Brasil, pelo que eu estou vendo agora aqui, né? E tem amigas e clientes que dá consultoria para projetos complexos, de setup, e muito legal, né? Então, sigam a gente no Instagram, @luisadario.ortodontia e @Guilherme. Sigam a gente, quem quiser. Lu, muito obrigado pela tua presença novamente, muito obrigado a todos e, nossa, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Imagina, Gui, eu que agradeço todo mundo por estar presente, né, por estar com a gente até agora. Eu e Gui, a gente passou um pouquinho, né, Gui? Um pouquinho? Só o dobro. Só um detalhe, né, mas agradecer, né, o convite, sempre muito especial para estar aqui falando com todo mundo. Essa troca é muito bom, a gente sempre aprende coisas novas, então, e o que precisarem podem contar com a gente, né, Gui? E a gente vai estar sempre de portas abertas para receber dúvidas, conversar, planejar caso junto. Então, agradecer realmente, tá, Gui, pelo convite e por todo mundo que está aqui com a gente hoje. Igualmente, foi muito bom estar contigo aqui hoje, Lu, muito bom ouvir tua experiência, foi fantástico. E só por isso que a gente passou do tempo, porque realmente estava muito bom. Tá bom, gente? Muitas informações. Informações boas e ricas, né? Senão fica aquela encheção de linguiça e não foi nada disso. Foi conteúdo rico, sério e de uma maneira descontraída. Parabéns mesmo, foi muito legal. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigadão. E uma boa noite a todos. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.